Olá, olá, boa noite a todos, estamos ao vivo. Boa noite, Hulk, Gianelli, um prazer Boa falar. noite, Pri, tudo bom? Eu tô bem, e você, como tá? Tudo bem. Ó, os seus mequetrefe que estão aí no Instagram que eu tô vendo, vai lá pro YouTube, só liberei a live aí pra vocês irem pra lá, hein? Daqui 5 minutos eles ligam aqui, vocês vão pra lá, hein? Tô vendo vocês dando oi. Vamos lá, Pri, desculpa. Imagina, imagina. Já coloquei o link também no Instagram da Lost Design. Quem estiver olhando pelo Instagram já vem aqui para o YouTube. Para a gente é mais fácil, né, verificar os comentários. É mais Já fácil. aviso também, importante, a gente tem alguns segundinhos de delay, então vocês fizerem alguma pergunta para a gente no chat, algum comentário, pode ser que demore um pouquinho aqui para chegar. Mas a gente vai dar toda a atenção possível, né, Hulk? Boa noite, Núcleos. Boa noite, Marcos Palhares. E aí, Marquinho? Bom, pessoal chegando. Acho que a gente pode esperar mais uns minutinhos, né? A gente começou ali britânicos às 19 horas, feriadão. Exatamente, né? A gente não quer prender muito o pessoal. Galera que tá aí no. Galera que tá falando, tô falando aqui na live com vocês. Ju, Sarita, galera, vai lá pro canal da Atom, beleza? Vai para lá, que eu só liberei aqui a live para vocês entrarem, né? Então vai para lá, gente, tá? Tô esperando vocês. Eu vou desligar em 1 minuto a live aqui para vocês entrarem lá no canal, beleza? Desculpa, Pri, manda bala. Não, bora lá, bora lá. Bom, é um prazer, Hulk, estar aqui com você de novo num bate-papo da Losk Design. Meu nome é Priscila, para quem está vindo pela primeira vez através de você, que é um grande nome aí do design. Então, eu sou formada em design de produto, sou CMF designer, né? Uma sopa de letrinhas ali, é o antigo Color e Trim, cores e materiais. É mais uma nomenclatura para essa área que é tão nova e tão cheia de oportunidade, que é o CMF. E tenho a Losk Design ali desde 2020 com o intuito de fazer essas lives, né, de trazer mais pessoas para conversar com a gente, profissionais incríveis como o Hulk hoje vai compartilhar um pouquinho com a gente. E é um prazer incrível aprender, né? Estou aqui para aprender muito com esse profissional incrível. Convido todos que não conhecem ainda, né, a Losk Design. Ela não é focada só em CMF. CMF é uma área onde a gente trabalha muito com cores, mas também a gente trabalha com materiais, com processos produtivos, com projeto de uma forma geral. Então, tem muita coisa sobre injeção plástica, sobre fundição, todos os processos produtivos mais utilizados em indústria, a gente aborda muitos materiais, que é o nosso dia a dia, né? E aqui hoje é uma honra ter o Hulk para poder estrear mais um quadro da Losk Design, que é o Design Failure. Hoje a Losk Design já tem 2 quadros, digamos assim. A gente tem o In Loco, onde a gente traz profissionais e empresas brasileiras, né, para fortalecer essa cadeia nacional que a gente tem de fornecedores, de empresas, para poder permitir networking. E a gente tem também o Backstage. No Backstage já tiveram com a gente grandes empresas, por exemplo, o Marcel, da Chili Beans, ele veio trazer um papo incrível para a gente estar na Losk Design também. Então, depois desse papo do Hulk, dá para uma mini maratona, nós não temos ainda muito conteúdo, mas já dá para maratonar um pouquinho que a gente tem. E agora, pensando muito naquilo que a gente aprende muito com a falha do outro, né? Assim, a gente aprende muito com os erros. Eu pensei em criar esse design failure. E o Hulk abraçou a ideia e qual que é a proposta. Vamos falar o que deu errado. Vamos rir, né, do que deu errado, agora que já passou, né? Já passou o desespero. Mas muita coisa de projeto a gente sabe que não é mil maravilhas, né, Hulk? A gente vai falar um pouquinho disso aqui. Então, a ideia era trazer, né, profissionais, e o Hulk abraçou a causa, então muito obrigada de novo, Hulk. Vai ser super enriquecedor para mim e para o pessoal que segue a gente também. E aí, convido a todos os designers que queiram compartilhar também nas suas desgraças de projeto, digamos assim. É um prazer. Pode entrar em contato comigo na Losk Design, seja no Instagram, seja no YouTube, seja por e-mail, loskdesign@gmail. Vamos trocar uma ideia, que é muito bom a gente aprender e assim a gente cria cada vez projetos melhores, né? Então, eu agradeço vocês novamente. Eu vou dar um espacinho, já estamos com 5 minutinhos, vamos começar, né, Hulk? Eu vou passar a palavra para você, para que você se apresente. E muito obrigada de novo, você e a todos que estão aqui nessa noite de feriado para trocar essa ideia com a gente. Perfeito. Bom, Pri, porque eu que queria agradecer, né, toda
a ideia que você teve, né, a ideia é muito boa, né, e a gente fala muito pouco sobre isso, né, sobre os famigerados erros, e que a gente acaba, às vezes provocando, às vezes cometendo dentro dos projetos, né, e isso enriquece muito o desenvolvimento, né. Só que ao mesmo tempo a gente fica morrendo de medo, né, afinal, poxa, a gente foi, educado numa cultura onde o erro era punitivo, né, e agora a gente está, repercebendo isso, entendendo de novo que na verdade o erro é uma maneira, uma forma, uma capacitação da gente entender quais são caminhos possíveis que a gente pode escolher, né, quais são melhorias possíveis que podem, escolher dentro disso. Então achei muito legal quando você veio com essa proposta, né, levantei a mão ali para encher um pouco o saco, e pô, é um prazer, e para quem não conhece a Pri, também já foi no nosso podcast fantástico, tá? Eu até passei no Instagram aí e tal. Eh, e o podcast dela fala muito sobre CMF, que é a especialidade dela, especialidade, meu, que a gente conhecia antigamente como Color Trim. Ela tem uma visão milimétrica sobre acabamento, sobre essas coisas. Então foi assim, foi um puta aprendizado. E é legal pra caramba vocês começarem a seguir ela, porque é uma área que tá começando a se desenvolver mais. Antes a gente falava só de Color Trim e tava uma coisa muito ainda enraizada dentro, do automotivo, que era onde a gente tinha conhecimento, e hoje em dia você tem um crescimento absurdo sobre design de superfície, várias coisas. Na época, acho que não sei se você tá aí ainda, mas na época, trabalhando na Electrolux, né? Você estava fazendo coisas lá para Electrolux. Sim, já saí, já voltei para automotivo, né? Uhum. Engraçado, eu estagiei na PSA, antiga, né? Extinta Peugeot Antiga PSA, Citroën. Fiquei 2 anos lá, fui para Fiat, trabalhei 3 anos na Fiat Jeep, antiga FCA. E aí, quando estava na Electrolux, fiquei 3 aninhos lá, as minhas 2 primeiras casas se juntaram, né? Fizeram a fusão e virou Stellantis. Então, retornei a minha, não primeira, as 2 primeiras casas juntas, né? Hoje estou na Stellantis, voltei para o automotivo, mas tenho um carinho e, assim, um aprendizado muito incrível do setor de eletrodomésticos, onde eu aprendi muito e foi lá, inclusive, que me deu esse estalo, essa percepção, né, de criar a Loski Design, de disseminar o CMF e de fazer um curso também para ajudar, né, profissionais e estudantes que queiram aprimorar os seus conhecimentos de materiais, de processos produtivos, que é tão importante, né, que é um pouquinho que a gente vai falar hoje. Sim, é muito importante. É isso que a gente vai falar hoje. Pri, é com você, quando você quiser começar. A palavra está com você. Podemos Ah, iniciar manda então? bala aí no slide para a gente já entrar nessa história, né? A gente tentou combinar aqui, gente, mas como a gente está falando sobre fail design, a gente tentou combinar gestos, formas de falar, ó, entra agora, né? Para não parecer, mas é disso que a gente está falando, né? Então, pau na máquina, né? Vamos lá. Eu acho que é interessante para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar de mim, ou não me conhece, entender um pouco quem eu sou, tá? Meu nome é Márcio, mas ninguém sabe disso, nem meus alunos, né? Sabem disso. E eu uso o nome de Hulk Janelli como nome artístico há muito tempo, tá? Hoje em dia, eu costumo começar da seguinte maneira: sou designer de produtos, sócio criativo da Atom e da Núcleos, youtuber, podcaster e professor universitário, né? Eu vou fazendo tudo isso. Então, só para avisar a galera, além de dar aula, eu trabalho sim, tá? Então, beleza. O que acontece nessa história toda? Durante a jornada, né, durante a minha jornada em si, que eu acho legal comentar, eu comecei lá oficialmente nos anos 2000, mas foi em 99 que junto com o Barão, né, o Flávio de Sarno, o Pablo Casas e o Leonardo Massarelli, hoje o Leonardo Massarelli e o Barão Flávio de Sarno, eles são da Questunó, a gente começou no design lá, desenhar no design lá em 99, tal, e quando a gente se formou, foi nos anos 2000, a gente resolveu fundar de vez a Nó. E então eu vim trazendo toda essa jornada, todo esse trabalho da Nó Design, desenvolvendo algumas coisas, e ali a gente cometeu algumas falhas, e assim como vai cometendo falhas e vai consertando, até hoje. E em 2008 eu saí da Nó. Quando eu saí da Nó, eu continuei, porque a gente dá para ver ali, a linha profissional seria a linha minha, né, que está ali em laranja, seria o que a gente fala aí, que é a minha jornada quanto designer de produto, né. A linha vermelha foi quando em 2008 eu fui convidado pelo IED de São Paulo a dar aula lá, me apaixonei, achei muito legal, né.
talvez eu fiquei meio na dúvida se era interessante ou não, porque eu já tinha dado palestra, workshop, a gente já tinha ido em N-Design, era muito divertido, mas aquela história, muito divertido, você ir dar um workshop de 3 dias, uma palestra, puta, dar aula, entrar nesse ritmo acadêmico que minha mãe já era pedagoga, eu falei, puta, será que vale a pena? E aí, em 2008, eu comecei a dar aula e falei, puta, gostei da brincadeira. Então, aí eu comecei a trilhar 2 caminhos, o caminho profissional de design de produto e tentando entender o que eu poderia ofertar para o mercado, e o caminho acadêmico, que é onde eu falei, putz, é interessante, são lugares que dá para testar, lugares que dá para desenvolver. E aí eu tive que começar do zero, então eu tive que fazer uma pós-graduação, aí eu tive que fazer um mestrado que só termina em 2017, para aí sim conseguir dar aula nas universidades que poderiam me aceitar, que era o IED, FAP, SENAC e São Judas. Hoje em dia eu dou aula só na FAP, na São Judas, só não, né? Na FAP, na São Judas, fora o escritório, e em 2017, 2018 eu conheci meu sócio, que é o Alexandre Song, que aliás ele entrou aí com a nossa segunda empresa, que é a Núcleos, tá? E aí, Ale, tá na Núcleos. Marcos Palhares é professor lá também do Senac também, é o cara fodão na área de embalagem. E aí a gente começou a entender um pouco a movimentação de mercado. Porque lá em 2015, 2014, estavam falando muito que design de produto ia morrer, né? Design de produto vai morrer, ninguém mais vai fazer, porque é só serviço para lá, serviço para lá e tal. E teve algumas poucas pessoas, né? Tipo, eu me encaixo nisso falando, não, ao contrário. Marcos Batista, que é um cara que me ajudou muito, né? Na minha carreira, nesse momento que eu tinha saído do nó e tal, a gente falava, não, pelo contrário, o design de produto ele vai crescer mais, porque vão começar a voltar aqueles, a gente até brincava, oficinas de ofício, então pequenas empresas que vão começar a produzir produtos e elas vão poder um lote de produção menor, então vai ter um mercado muito maior e um boom muito maior. Então, se ficar olhando muito só para uma tendência, vai perder o bonde do outro lado. E foi o que aconteceu. Né? Hoje em dia, a gente trabalha muito dentro da Atom com pequenas indústrias, pequenas empresas que produzem um pequeno lote de produtos, e a gente faz a mesma qualidade de produto que faria para uma grande, às vezes até melhor qualidade, porque a Pri sabe muito bem que ali a gente consegue chegar no micro detalhe de falar, isso aqui podia ser assim, né? Podia, né, ser melhor bem feito. E aí, só que nesse meio a gente também começou a discutir para falar o seguinte, tem muita gente nova entrando no mercado do infoproduto e infonegócio, que a gente está falando aí de internet e tal, YouTube, podcast só para deixar bem simples, mas tem várias, né? Tem Discord, tem Reddit, tem um monte de lugar. E é engraçado porque eles estão vindo com tudo, é uma ferramenta espetacular que você pode gerar dinheiro futuro, sim, você pode ganhar dinheiro com isso. E como a gente vai se posicionar nessa área? Então aí a gente veio com a ideia, eu e o Song, a gente veio com a ideia de realmente fundar a Núcleos. Na verdade, ela só nasce com o nome Núcleos em 2020, mas a gente tem a ideia de lançar Núcleos para quê? Para fazer, né, com que a gente pegasse expoentes muito importantes, pessoas que fazem um trabalho incrível e conseguissem enaltecer isso. Aí a gente começou com a ideia de fazer cursos, e desses cursos gerariam outros materiais, e no final das contas acabou invertendo um negócio, que até vou mostrar aqui, que são livros. Né? Então a gente virou uma publisher de livros. Tá? Então esse aqui é um designer super renomado, que é o Manuel, tá? E a gente fez esse livro para ele, então a gente faz desde o começo, pega todo o material e desenvolve, cria texto, ajusta, tem um designer gráfico que trabalha com a gente, que, aliás, esse designer gráfico que a gente contratou nos últimos livros aí, é um cara espetacular, que também é um professor lá do Senac, que eu conheci, e ele é espetacular nessa área de diagramação, e a gente montou essa estrutura de negócio. Então, hoje a gente tem duas. Uma que seria a Núcleos, que é para fazer toda essa base de comunicação. Então, vamos dizer assim, o YouTube, podcast, ele é um início do que viria a ser a Núcleos, e tem a Atom, que ainda faz o trabalho de produto, né? E aí continuo dando aula, porque é divertido pra caramba, e assim por diante. Aliás, tem uns alunos aí. Tá chegando umas mensagens aqui no chat, inclusive, do Gustavo, que conhece você, Gustavo Litti, imagino que seja assim que se pronuncia. Bem legal.
Bom, fique à vontade, Hulk, pode dar sequência. Tranquilo. E só para fechar aqui, porque fiz uma breve apresentação, tá? E só para fechar, durante o meu percurso, né, aí o que que eu fiz de projeto de produto? Fiz muita coisa, fiz em muita área, isso que é o mais legal. Eu fiz desde celular, na época do nó, a gente fez celular, fez os cabides, fez a porta da Max House, que talvez seja, entre aspas, o mais emblemático, o mais conhecido, muita coisa para a Natura. Quando eu saí, eu comecei a trabalhar aí junto, eu tinha uma empresa que chamava Hulk Design, que eu odiava o nome Hulk Design, mas funcionava para poder vender o que eu fazia, e depois eu me juntei com o Song, que não é designer, ele é administrador, e aí vem a história legal. Quanto designer, eu percebi que eu precisava entender melhor as empresas para ofertar melhores produtos e serviços, porque eu tinha que entender a lógica de uma empresa, então o business model ajudou muito, e o Song, quanto empresário, entendeu que design podia ser algo inovador. Então juntou a fome com a vontade de comer também ali no meio, e a gente começou a bolar estratégias, né? Então, esse aqui só um passando de várias coisas que foram feitas aí na carreira, né? Eu acho que o último aí, o mais recente daí, tem até mais recentes do que esse, mas é só para falar. Mas a gente veio aqui para falar de erros de projeto. Famosa telinha azul do Windows, né? E aí eu mudei aí a brincadeira da palavra aí, ao invés de falar program, né? Coloquei project, né? Então, erro no projeto gravíssimo, isso tela azul dá direto, né? Não precisa ser programador, não. Dá direto tela azul. Pri, vamos lá? Vamos, pode dar sequência aí. Tô louca para saber o que que já deu de errado aí nos seus projetos, Hulk. Cara, deu muita coisa de errado, né? Eu acho que antes de começar qualquer coisa, deixa eu ver aqui a galera aqui. Ô, Gustavo, beleza? Eu acho que assim, uma das coisas importantes, né, da gente tentar entrar nisso é tirar um pouco essa falácia do que a gente estava falando lá no começo, né? Que a gente discutiu muito, né, Pri, quando a gente foi entrar, quando você viu com a proposta, falar, tá, o que que é erro, o que que não é erro, né? E o que que a gente tem que considerar como erro? Porque, de fato, qualquer coisa que é development, desenvolvimento, novos projetos, não adianta. Se o empresário ou se a pessoa que quer desenvolver coisas novas não tiver dentro do schedule dele a probabilidade do erro, ou entender o erro como um crescimento para o projeto, ou aquilo lá que não vai dar certo, que é muito diferente de falar de erro. Não vai dar certo, então eu testei e não vai dar certo. Tudo bem. Né? Então, se eu entender isso, eu estou propício a entender o que é inovação. Todo mundo fala tão bonita da palavra inovação e as pessoas confundem muito inovação com a história de ter tecnologias. Né? Não precisa ter tecnologias, às vezes é um olhar diferenciado sobre algo já existente, um meio de produção e assim por diante. Só que tem uma coisa muito interessante dentro da questão do erro, né? E da questão da inovação, é que as pessoas esquecem que inovar é errar para caramba. Errar constantemente, porque você está testando, você está na ponta da lança testando as possibilidades. Tem um amigo meu que fez um podcast comigo, que eu adoro ele, que é o Estevão Toledo, virou um puta de um designer de móveis, tal. Estudei com ele, inclusive, ele merece tudo que construiu, porque o cara tá aí há 23 anos batalhando, né? E o Estevão Toledo fala assim, a nossa função é construir o corrimão, entendeu? Esse que é o problema. Então não tem corrimão, então como é que vai construir esses corrimões, né? Então, isso é uma coisa importante. E aí sim, tentar gerar nas pessoas dois tipos de mindset, né? Que eu acho que são importantes. Primeiro, corrige, eu acho que você tem também coisas muito legais para se colocar, né? Mas tem que colocar, acho que, dois tipos de mindset na mente, né? Se eu vou provocar inovação, guarde reserva do seu dinheiro para fazer isso. Empresas enormes já provaram isso, e a gente não precisa falar de Apple aí, que tem várias coisas, mas Microsoft, que eu acho que é uma empresa que sabe errar e voltar de uma maneira surreal. Né? Eles são campeões em entender, em guardar uma reserva, deixar 30% ali do pessoal trabalhando, falando, faz testes aí, tenta entender o que você pode fazer ou não, e depois, se surgir projetos interessantes, a gente constrói. Tanto que o Xbox nasceu disso, né? O Xbox, ele é um grande exemplo desse tipo de projeto. Né? A Google Campus faz isso pra caramba. Então, são várias pequenas empresas. O que são startups? São empresas que estão dispostas, e elas são empresas pequenininhas, né? Quase um Optimist, né? Para quem navega, né? Não transatlântico, Optimist, que você pode manobrar muito rápido, né? E então é fácil você testar e viabilizar projetos. Quanto maior a empresa,
menor a probabilidade de você virar esse barco. Mas eu também acho essa fala um pouco não muito certeira, porque você vê empresas como, vou falar como Coca-Cola, né, que é uma empresa que, meu, faz microações em micro lugares e com o tamanho da marca que eles são, né? Então isso é interessante. Acho que entender que o erro ele faz parte de você provocar inovações no mercado é fundamental. Queria acrescentar um pouquinho na sua fala, Hulk, que assim, errar rápido é importante, né? Duas coisas. A primeira é não ter medo de errar, porque se você tem medo de errar, você não vai inovar. Você vai fazer o que todo mundo já fez, né? E vai errar e é rápido, conserta rápido. Eu acho que é muito importante quando você tem um ambiente onde você tem essa possibilidade, né? Você citou grandes empresas aí, mas se a gente for parar para pensar, até você dentro da Atom, né? Que é uma empresa grande, mas eu aqui que sou uma eu presa, né? Só eu, assim, praticamente aqui na Logic Design. Tem que investir, tem que errar, tem que testar. E eu acho que perder o medo, o designer, ou, assim como o empreendedor brasileiro, não pode ter medo. Porque se você tem medo, você não faz, né? Se você olha a dificuldade, você não faz. E eu acho que são esses erros que eles são super úteis. Por isso até que eu achei interessante trazer, porque é um erro de todo mundo, né? Eu tenho certeza que quando você começar a esmiuçar alguns detalhes de alguns projetos que você trouxe pra gente, muita gente fala, putz, cara, eu tô passando por isso, ou eu passei por isso, então, nossa, eu tô fazendo um projeto, que bom que ele me falou isso, porque agora eu sei que eu não vou precisar percorrer esse caminho, né? Já corta ali um atalho, vai por outro lado que vai dar ruim. Então, não ter medo de errar e errar rápido. Eu acho que são as duas máximas que todo designer deveria ter para conseguir, né, inovar de fato. Eu acho que isso que você falou é fundamental para a gente até continuar lá, né? Vamos colocar próximo ali. Deixa eu ver aqui, deixa eu mudar aqui, já sobe aí. Aí, eu falei para vocês, aqui é tudo desse jeito, né? Eu sou assim, todo mundo que me conhece sabe que eu sou assim. Eu só vou tentar evitar falar palavrões porque eu estou na frente de uma dama. O que que acontece, né? Dentro dessa, quando eu estava abrindo essas discussões, eu comecei a pensar em cima disso que a Pri falou, em cima disso que a gente ficou discutindo, às vezes até no grupo surgiram algumas coisas. Quais são esses erros, né? Como é que a gente pode entender esses erros? E independente se a sua empresa é grande ou pequena, né? Independente, o nosso escritório também, ele legal que tem a impressão que ele é grande, ele faz muita coisa, mas a gente conseguiu achar um meio termo da gente conseguir montar uma estrutura de negócio que a gente consiga modelar os grupos de projeto de acordo com o projeto que a gente anda, né? Então isso é muito legal, tá? Mas dentro disso a gente mapeou aí, eu analisando aqui, pensando, quando eu estava falando, eu mapeei aí 4 pontos de erro que a gente pode ter, que são erros de projeto que assim, meu, fez merda, né? O projeto foi errado, e o projeto foi errado porque não foi pensado, alguma coisa assim. Os erros de usabilidade, né, que tem vários que a gente comete muito nisso daí, que existem esses erros. Os erros de teste e os erros propositais. E esses erros de teste propositais é o principal que a gente tem que entender, né? Que é isso aí, errar rápido, corrigir, ajustar e botar de volta isso daí no mercado, ou entender para onde você pode ir mais além, né? E aí, quando a gente fala de erros de projeto, não tem como deixar de falar no erro do Magic, né, do Magic Mouse da Apple, né, que assim, tem vários questionamentos sobre isso daí, né, mas ele é um erro de projeto. E talvez eu fiquei refletindo, né, por que que ele é um erro de projeto? Usar o mouse, né, você usa ele, normalmente em cima da mesa, tal. Aí acaba a bateria, você tem que espetar o cabo embaixo tipo, você perde a utilidade do mouse, né. E aí é muito engraçado, quem é muito Apple maníaco, isso é coisa de empresas e de mercado também, quem é muito Apple maníaco acaba falando: "Não, mas aí 1 horinha isso aí carrega". Cara, mas 1 hora, às vezes eu fecho o layout, às vezes eu tenho que mandar o arquivo, às vezes eu tenho que fazer um monte de coisa, e o negócio está carregando, né. E aí eu tenho, quando a gente fala assim que são erros projetuais, porque no fundo, eu acredito que esse projeto, até tem um vídeo que eu estou comentando sobre ele, mas esse projeto ele teve um erro mais de ego, né. Eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, um erro de ego em que sentido? É óbvio que a empresa do porte que é e manjar o que manja, sabia que tinha isso e sabia que ia dar essa questão. Só que eles não estavam ligando,
Eles estavam simplesmente falando: "Não, fica muito feio botar um buraquinho na frente ou atrás, então eu vou colocar embaixo dele e o meu consumidor vai aceitar". Beleza, aceitava. Hoje, com o mercado do jeito que expandiu, e a gente fala muito sobre, a internet, o crescimento do prosumidor, que é produtor e consumidor de bens e serviços, que o Toffler fala muito bem, as pessoas elas estão começando a criticar os produtos, elas estão começando a apontar quais são os erros, então não dá mais para passar as coisas. E aí vem a importância de não só entender os erros que você comete ou as coisas que podem fazer melhoria no projeto, mas ao mesmo tempo entender que as pessoas não vão mais aceitar produtos que não consigam ser bem utilizados pelo usuário, né? Afinal, as pessoas estão usando e as pessoas vão criticar quando acontece isso. Eh, esse erro da Fox aqui, né, do banco do carro da Fox é famoso, né, famoso, acho que a maioria deve conhecer aí, que o rebatimento do banco traseiro, ele tem um gancho, né, tem uma alavanca ali, na hora que eu puxo, ele puxava com tanta força na hora do retorno, acho que na hora que você estava rebatendo o banco, que chegou a decepar o dedo de 2 pessoas, assim, 2 não, um grupo de pessoas, né, e daí teve processo, tal, daí eles fizeram recall, tal. Pior coisa que uma empresa pode ter é recall. Né? Pior coisa, né? Vamos fazer um recall para dar um feedback e tal. E por que a gente chama? Por que eu chamo isso de erros projetuais? Porque são erros que, se tivessem sido testados, validados com o público, tivesse testado rápido, ia se sacar muito rápido, ia se entender muito rápido e dava para consertar. Então são erros que davam para resolver isso. E para não falar que eu só falo das outras empresas, esse projeto ele tem um case bem engraçado nosso, né? Esse projeto da Luísa Brunet, nós lá, jovens gafanhotos, né? Sei lá, na faixa dos seus 22, 23 anos, acho que esse projeto entrou em 2002, 2003, a gente comemorou, pô, o primeiro grande projeto de case lá do Nó Design, eu, Barão Léo, Pablo e, e eu, Barão Léo, Pablo e eu, né, Hulk, óbvio, né? E daí a gente pegou esse projeto, foi um projeto que foi bem legal pegar, porque afinal, pô, a gente vai começar a fazer perfume. E beleza, ok. Bom, o que a gente tinha de software, né? A gente tinha projetos muito bons, a gente já tinha encantado a empresa que contratou a gente, tá? Que era uma empresa de design gráfico, a M2, né? Do Tadeu Matsumoto. Muito legal, os caras foram fantásticos. Tinha a Sandrine também, que era a parte de cosméticos, a parte cosmética, e eles queriam designers de produto para fazer as coisas. Fizemos o desenho do produto, e aí foi engraçado o que aconteceu. Aconteceram erros sucessivos nesse projeto que, graças a Deus, deu muito certo, tá? E esse projeto eu acho engraçado colocar ele, porque foram erros bobos e sucessivos. Então, a gente ainda não trabalhava com softwares de ponta, né? Então eu trabalhava aí era 3D Max, tá? Para modelagem de produto, de empresas de produto, tal, não é o melhor software, tá, gente? Nem um pouco, tá? É uma coisa você pegar um ZBrush para fazer produto, não faz sentido nenhum, a não ser para mostrar esteticamente. E daí o desenho desse frasco ele era um pouco curvilíneo. Bom, eu não consegui fazer ele curvilíneo, eu acabei fazendo ele reto. E fiquei 2 dias tentando modelar. Só que o mais engraçado é que a gente chegou na reunião, no dia seguinte, apresentando, e nem o Léo nem o Barão sabiam que tinha dado errado. Só que eu terminei a modelagem do jeito que a gente achou bonito, porque ele tinha esse desenho, mas ele tinha uma curva, ele fazia um pequeno S. Nada muito diferente do que está aí, né, ele não era reto. Puta, quando o cliente viu, o cara ficou apaixonado pelo produto. Falou: "Meu, isso sim, esse tá bonito". Aí um olhou pra cara do outro e falou: "Ufa". Aí beleza, bola pra frente. "Meu, como é que aconteceu?". Puta, aí compramos o Rhino, fizemos um monte de coisa pra poder resolver essa questão, que foi uma questão de tipo, a gente deu muita sorte, tá? A gente deu muita sorte. Porque o produto realmente ficou interessante. Aí, fora isso, a gente não tinha como eu falei, não tinha, o software, né, mas tinha o bom grado. Tá, beleza, chegamos lá no produto, tal, e vamos calcular volume. Aí começar a calcular, vamos falar: "Puta, a gente não tem software para calcular isso daí". Puta, vamos calcular. Aí calculamos dentro de um software, não deu muito certo, aí a gente pegou um medidor de copo, pegou uma bolinha de massinha, modelou o perfume, pegou uma bolinha de massinha, né, modelou numa massinha na plastilina, amassou ele, jogou nesse negócio de água e viu quantos ml subia. A gente viu,
subiu 50 ml. Então, portanto, isso aqui é o volume de 50 ml. Aí disso a gente transferiu a medida e falou, bom, então o tamanho desse perfume tem que ser X. Bom, vamos lá, faz modelo, faz protótipo, deu tudo certinho, tal, faz a fabricação. Reunião com a Avon. A Avon falar, olha, meu, ficou lindo, inclusive ele ficou elegante, grande, e eu achei uma puta sacada de vocês de fazer ele com 75 ml, porque ele ficou mais longilíneo. A gente, não, claro, a gente pensou nisso, os 3 brancos na reunião. Falando, mano, não acredito que aconteceu isso nesse projeto. E beleza, esse é um case assim que a gente, uma sucessão de erros ajudou a consertar. Isso foram erros que foram erros projetuais, não foram erros que a gente sabia que estava cometendo, pelo contrário, a gente achou que estava fazendo a coisa certa, só que isso daí a gente teve uma curva de aprendizado em várias coisas, inclusive em entender como era o desenho de um perfume. Porque se a gente tivesse feito, por exemplo, com 50, igual a gente imaginado, talvez ele ficasse fino demais, não ia caber cachepô, não ia caber um monte de coisa que realmente ficou muito melhor com ele. Mas esse é um case que eu tava guardando aí de baixo, a gente guarda 7 chaves, estou contando aí para vocês, mas esse é engraçado, né? Para não falar que não aconteceu nada. Fora isso, foi legal falar dele, porque ele ganhou prêmio, ele ganhou a Abre, ele ganhou, né, o festival Festival Brasileiro de Promocionais, né? Então isso foi muito legal, esse perfume, e alavancou bastante a venda do projeto, né? Então é um case que, tipo, erro pra caramba. E isso são erros de ingenuidade projetual, né? Então a gente fica com tanto medo e esses erros a gente sabe que cometeu. A gente ficou com tanto medo de mostrar de errar, que a gente acabou errando. Então a gente não assumiu que o erro fazia parte do processo, até porque a gente foi educado. Não pode errar, entregou para o cliente, tem que estar o final. Se a gente tivesse assumido isso, a gente teria testado o que a gente fez depois daí para frente, né, nos projetos. Bom, E erro de usabilidade. De novo aparece o Magic Mouse, né? É assim, peraí, você está desenhando para alguém, alguém vai desenvolver isso daí, e você está me mostrando um projeto desses, e eu acho que o pior desses é esse, tá? Porque é uma empresa gigante, já tinha um monte de tecnologia, e o cara faz a Apple Pencil 1 que custa R$900, tá? Você espeta do lado do iPad para poder carregar. Então, erro projetual é um negócio que é isso que a gente tem que tentar evitar. Então, esses 2 erros, que são erros de projeto e erro de usabilidade, são coisas que, como é que a gente pode evitar isso? De que maneira a gente pode chegar em um momento para testar e realmente evitar esse tipo de situação, tá? E realmente jogar para o público, e o público você desenhar com as pessoas e as pessoas desenharem com você, né? E realmente aí você praticar inovação, desenvolvimento dentro disso, tá? Ô, Hulk, se você me permite, tem 2 coisas que eu acho importante a gente ressaltar. Primeiro, avisar aqui para o pessoal, se quiserem mandar mensagens e dúvidas também, a gente vai lendo aqui à medida, né, que vocês forem mandando, ou dúvidas mais complexas a gente deixa para o final. Mas, Hulk, você comentou sobre a questão ali do perfume, eu acho importante ressaltar, a gente tem aqui alunos, a gente tem profissionais, mas também tem alunos, e você comentou da importância do erro, e você comentou sobre o software, né? Poxa, eu não usei um software adequado para poder fazer aquilo. Então, às vezes, você tem que ver se a ferramenta que você está utilizando também, ela é adequada, ela é a mais adequada para poder, para o fim, né, a que se destina, assim, porque eu já vi isso acontecer muito também, matar mosquito com uma metralhadora, né? O bazuca. Ou o contrário também, né? Ou então você tem um cabo de vassoura para matar um bicho gigante. Então, você tem que entender qual que é a ferramenta, primeiro o que você quer fazer, qual que é a ferramenta. Acho que foi muito claro ali no seu caso que vocês fizeram o melhor que vocês podiam na condição que vocês tinham e foram aprendendo com isso, mas eu acho que isso traz também um pensamento para, ok, eu tenho que fazer o meu projeto, o que eu preciso no final, né? Qual que é a ferramenta? Essa ferramenta, ela é mais estética, ela é mais visual, eu consigo fazer medições, eu consigo fazer estruturação, ver peso das coisas, né? Então, isso é muito importante. E, por último, também você comentou ali dos erros de produto, tanto o mouse quanto a caneta, o quanto que a empresa ela está disposta a ouvir a realidade do usuário, né? Ela foi até o usuário, pode ser que ela tenha ido, que nem você comentou, né? Ela dentro da empresa, ela já sabia que aquilo não era o melhor, mas também é aquilo, eu vou entregar isso e pronto, porque eu posso, porque eu sou a Apple e eu sei que muita gente vai comprar essa minha ideia,
mas a gente tem que entender também, isso é uma estratégia, né? Certo ou errado, não estou aqui para falar, mas é uma estratégia. Sim. Quando você faz um produto, a primeira coisa que você tem que fazer é para o cliente, né? Você não está fazendo para você, não é o que você gosta ou o que você usa, é o teu cliente. Ele vai te dizer se essa caneta funciona carregando assim, se esse mouse funciona carregando dessa forma. Então a gente tem que sempre focar nisso. E, cara, se eles tivessem feito isso, se fosse a estratégia deles, eles teriam errado rápido e consertado, né? Mas é uma estratégia diferente de, ok, eu sou a Apple, eu vou fazer isso, tem, né, o aval de muitos clientes para poder fazer e está aí no mercado. Ou tem ou tinham, né? Aí é que tá, né? E isso, por que que eu falo sobre aquela certeza que eu comentei, né? Isso aí é muito importante, né? Saber ter as ferramentas e outra coisa, gente, acho que tem que colocar mais um layer nessa página toda aí, que a Pri comentou muito bem sobre os softwares. Um trabalho de design nunca é sozinho. Você tem que enfiar isso na cabeça. Então, se você não sabe, né? O mais importante não é saber, é ter o telefone de quem sabe, tá? Então, assim, não sei, procure alguém para fazer. Então, o mais engraçado da história toda é que o negócio lá, e você fez eu lembrar disso, o negócio lá da Avon, a gente tinha um cara, que foi um cara, lembro até do nome dele, o Kimenton, depois ajudou muito a gente. É um engenheiro que fazia moldes, tá? Para Witton, que era a que ia fazer o frasco. E a gente tinha o contato dele. A gente podia ter ligado para ele, mas a gente foi muito orgulhoso, falou: "Não, somos designers, também podemos fazer isso". E isso vem muito de um resquício que foi como a gente foi educado. Afinal, a gente ainda fez design com, a história, com a Bauhaus ainda muito nas costas, que tudo tinha que ser perfeito, e que a gente não podia, mostrar defeitos nessa história. E esse projeto ele foi um divisor de águas para vários fatores, inclusive um fator de uma coisa que hoje a gente já praticava. A gente falou: "Meu, daqui para frente, a gente tá com dúvida, vamos ligar, vamos entender quem são as pessoas que estão do nosso lado e podem ajudar a melhorar os produtos que a gente tem", né. Então a gente perdeu muita oportunidade, podia ter ligado para o Kimento, para esse cara e falado: "Pode ser, cara". Design faz nada sozinho, né. Isso aí é importantíssimo e nunca vai fazer. Eu sei porque quer ver um mercado que é engraçado? Inclusive é um mercado que a Pri trabalha bem bastante. Tem um aluno inclusive que tá na Audi lá, o Reisner Figueira, né, foi um ex-aluno meu, tal, e todos que trabalham com carro falam assim: "A gente entra na faculdade falando: 'Vou desenhar um carro'". A gente entra numa empresa e fala: "Não desenhe um carro sozinho". O máximo que você tem, às vezes o cara aceita um desenho, mas tem envolvimento do engenheiro, tem envolvimento não sei de quem, aí tem uma área específica, aí você tem que conectar todos os setores. Não dá para desenhar um negócio sozinho. E produto, por menor que seja, também não dá para desenhar sozinho, tá? Você tem que sempre com a ajuda das pessoas, tá? E aí teve duas coisas que marcaram muito desse negócio dos erros, inclusive que ela falou, que foi o seguinte: primeiro foi esse negócio da gente começar a perceber, não trabalha sozinho, vamos parar de ser idiota, porque literalmente foi isso que a gente falou um para o outro. Falou: "Vamos parar de ser idiota, vamos assumir que trabalha sozinho". Porque também junto com isso, tinha acabado de lançar o livro, o Design Thinking, do Tim Brown, e a gente foi ler correndo. E quando a gente foi ler correndo o Design Thinking, a gente falou: "Mas não é isso que a gente faz?". Sabe, para quem fazia design, a gente olhou e falou: "Mas espera aí, a gente já faz isso, o que que ele tá dando de novo?". O que ele estava dando de novo era: assumam, vamos testar rápido, vamos validar rápido. Tanto que tinha até um vídeo que era famosíssimo, na época da minha faculdade foi famoso, que era bem novo, né, eu acho que foi feito em 99, que era o deep dive deles, desenvolvendo um carrinho de supermercado e mostrando esses erros, mostrando a importância disso. E a gente falando: "Cara, a gente faz isso, só que a gente tem medo de mostrar isso para o cliente, de mostrar isso até para o consumidor, de receber uma negativa, né?". Isso um ponto que é fundamental, né. Eu tô vendo aí muita gente comentando sobre o Wii, o Nintendo. A Nintendo é uma empresa que eu tenho um carinho enorme, e é uma empresa que errou bastante, cometeu falhas, mas ela foi aprendendo com isso e foi se desenvolvendo. É uma empresa que arrisca. Essa é uma empresa que arrisca pesado. E só para justificar lá o que eu estava falando da Apple, que foi indo, lendo vários livros que falam sobre Steve Jobs, a gente sabe o quanto ele era crica, né? E o quanto ele falava: "Não, tem que ser desta maneira", né? E eu acho que muitas vezes foi isso que aconteceu, falou: "Não, fica muito feio e eu não quero, não importa o que eles estão falando", né?
E só lembrando uma coisa, a Apple, na época, acho que a gente, 2010, 2011, a Apple, assim, a maioria das pessoas queria ter um Apple na mão. Hoje em dia, o mercado não tá tão fácil para a Apple. Tá ganhando dinheiro ainda, mas não tá tão fácil. Tem muita gente criticando muito o produto deles. Então, eles têm que tomar muito cuidado, tá? É só para mostrar que, sim, as falhas e os erros, uma empresa que inova, as pessoas estão dispostas a entender. Agora, a empresa que comete sucessivos erros, ou não entende o seu público, a mudança do seu público, você tem um problema sério. E é só testando que você consegue fazer isso, né? Só um gancho rapidinho, Hulk. O Luigi trouxe um comentário que eu achei legal aqui colocar também, que essa evolução da interação de público-produto no cenário digital trouxe uma democratização nas avaliações. E aí ele comenta ali na sequência, né? Hoje o review não é apenas uma ferramenta de feedback para empresas, mas também uma influência. E de fato, né? Assim, o quanto que isso impacta na percepção do consumidor, que seja cliente ou ainda não cliente, essa questão do review. E por último, ele comenta ali também que uma influência poderosa, né, nas decisões de compra de outros consumidores, que designers de produto devem, portanto, não apenas criar considerando a funcionalidade estética, mas também antecipar as expectativas do público. Exato. Eu Ele acho colocou que aqui, perdão, as expectativas do público e como elas são refletidas na avaliação online. O empoderamento digital do consumidor redefiniu a relação entre design e percepção de valor. Acho isso bem interessante, né? O quanto que não. essa parte digital trouxe essa mudança e o quanto que isso é importante a gente estar atento, a gente e principalmente as empresas, né? Eu acho que tem uma coisa legal aí. De repente, Pri, tira esse daqui, vamos deixar só nós dois aqui por uns minutinhos. É que a Pri tem todo o controle ali. Se eu falar merda, ela muta meu microfone. Eu brinco Jamais. com ela, só para descontrair. Mas esse é um negócio muito legal, viu, Luigi? Isso daí que você falou não mudou só. A internet, ela mudou muita coisa, tá? Ela muda a forma de como a gente se relaciona. Eu acho que o Alvin Toffler coloca isso muito legal no Terceira Onda, que ele fala quais vão ser os impactos e como ele determina isso, que é a questão de como a gente se comunica, a questão de como a gente troca valores e como a sociedade é constituída. A internet mudou isso radicalmente. Ele até fala que os meios de massa vão para as massas. YouTube, podcast, tudo isso é uma verdade em relação a isso. Não só para softwares, tá? Para produto isso acontece de uma maneira surreal. Eu gosto muito do case, é um case que eu sempre coloco porque ele foi assim avassalador dentro do universo do design de produtos, do universo de várias outras as áreas, né? Tipo o Sonic Fail é um puto exemplo, né? De como foi o impacto de tipo, cara, não tá legal. Ou você vê que cometeu um erro nesse negócio de software que você está falando, é tão bizarro que o Cyberpunk 2077 foi prometido durante 10 anos. Cara, teve um erro tão grotesco que a Sony, que é uma das empresas mais chatas do mundo, aliás, qualquer empresa japonesa, vamos dizer assim, vamos colocar da maneira certa, elas não são chatas, eles são politicamente corretíssimos. Eles não gostam de cometer erros. Cara, eles fizeram pela primeira vez na história a Sony pegar e devolver o dinheiro da PSN. Tá? Por quê? Porque eles falaram, vamos lançar isso daí. Lançaram com bug. Lançaram para mim na versão alfa, né? Não foi nem na versão beta. Tipo, não pode, isso é complicadíssimo. Isso em software é claro, mas em produto também ficou claro. É só ver como está a mudança do consumo das pessoas. Então, as pessoas hoje consomem não só olhando o produto, elas consomem vendo review, estrelinha, vendo unboxing, que é um crescimento absurdo, entendendo como as pessoas estão se movimentando nisso, e daí cai o negócio que eu ia falar da Samsung. A Samsung fez o Galaxy Note 7. Eu dou sempre esse exemplo, então alguns aí já sabem o que eu vou falar. Mas ninguém lembra dele. Mas quem lembra que era o celular que explodia, tá? E o celular que explodia do Galaxy Note 7 fez com que o Galaxy, a Samsung, tivesse que interromper a produção, tirar de mercado e colocar logo o 8, porque ninguém mais aceitou no mercado. E o que foi aquilo? Foi um defeito num lote de aparelho que, sei lá, tinham produzido 1 milhão, 5 mil peças, teve um problema no lote de um componente que era a bateria. Então, o problema era da bateria. Aí a gente também tem um outro olhar muito interessante para as empresas, negócios e serviços. Isso também impacta na gente. O problema não foi a Samsung, né? O problema não foi da Samsung. O problema foi da bateria, que provavelmente era um fornecedor. Não importa. A imagem da empresa levou isso para frente. Aconteceu isso com a Nike, que a Nike, ela, na hora que deu aquele boom da Zara, né? Que falou sobre emprego escravo e tal, não sei o que lá, descobriram uma empresa que fazia isso.
Só que no final das contas era um fornecedor, era um subfornecedor de um dos fornecedores da Nike. A Nike foi lá e falou, ó, ou você troca esse subfornecedor, ou a gente para agora, tá? Mas impactou neles. Então isso é uma mudança, inclusive, no olhar de consumo. Então, além disso, eu acho que agora a gente também é responsável pelo que compra, pelo que faz, pelo que age. Eu percebo isso acontecer muito em produto também, não só em software. O legal do software é que eu consigo jogar logo na frente do cliente e descobrir. Aliás, uma época que eu estava trabalhando com empresas de internet, tal, lá em 2011, tal, eu me aventurei em vários lugares. Teve um negócio que foi muito legal numa pesquisa, a gente trabalhava num sistema chamado Sistema XP. Hoje em dia, Extreme Project, né? Hoje em dia já tem até uma evolução disso. Mas nessas pesquisas, os caras, eu vi uma matéria da Microsoft, que eles faziam um teste, que eles falavam, olha, o Word para ser lançado, cara, as pessoas usam 3% do Word. Então, 3% tem que estar funcionando muito bem, que é assim, editor de texto, tal, tal, tal. As outras microfunções podem ser coisas que a gente pode ir implementando, mas esses 3% a gente não pode errar, em hipótese alguma. Não adianta a gente dar uma carinha bonitinha, o cara pode fazer uma layoutação tal e ele não digita certo, ele tem delay, sabe? Então, isso também é muito importante. Quais são as entregas que a gente tem que fazer? E para produto, isso escalona de uma maneira absurda também, né? Porque os custos são altos, né? Sim, e tem um ponto muito importante nisso. Quando você comentou do Samsung Galaxy, Galaxy Note 7, eu não lembrava dele, e quando você falou que ele explodia, me veio na memória em avião, que ele fala, olha, pode deixar tudo em modo avião, a menos que você tenha, aí com certeza deve ser esse, né? Aí esse tem que ser desligado. E olha o quanto que isso é importante, assim, você não controla, né? Assim, Não. quer dizer, você consegue controlar? Você deveria, mas nem tudo você consegue controlar em determinado ponto, e como que a empresa tem que fazer para se virar nos 30 ali, e eu acho que foi super certeiro, tira do mercado, porque é extremamente nocivo, tira do mercado e resolve, mas o quanto que a empresa ela fica com essa memória. Eu não lembraria disso se você não comentasse, mas quando você comentou que explode, eu falei, cara, então era esse, porque ficou na minha memória do piloto falar, né? Então, se você tem esse, provavelmente esse você não tem que voa. ficar, não é nem E o modo. mais engraçado, Pri, você tá falando disso, o mais engraçado é que uma vez eu tava indo pro sul para fazer, acho que fazer uma dinâmica lá na Grandene, cara. E aí eu tinha o Galaxy Note 9. Eu fui entrar, o cara falou, que é esse seu celular? Eu falei, é a Galaxy Note 9. Ah, não pode entrar. O Note não entra. Eu falei, não, mas é o 7. Não pode entrar esse daí. Eu falei, não, mas é o 7. Não, o meu é o 9. Tipo, daí eu mostrei, aí tinha lá que era o 7. Aí o cara falou, então mantém desligado, não sei o que lá, quase que eu não entro no avião. E aí é que tá, fica resquício. E fica muito. Então as empresas, elas ficam marcadas com isso. E não tá mais fácil você esconder. Então, isso veio um negócio muito legal pra gente, tá? Que isso daí que você tá falando. A gente testa rápido, vê problemas muito rápido e as pessoas, elas têm voz. Só que agora também as pessoas têm responsabilidade de consumo e responsabilidade sobre o que elas falam e fazem, tá? Então esses são os grandes... a gente tem um ônus, mas tem o bônus, né? E a internet trouxe um negócio muito legal, né? Pô, a gente testa rápido e valida rápido com qualquer coisa, tá? É que software é muito na cara, mas o HTTP, o HTML mudou tudo. Mudou a forma até como a gente faz pesquisa. Hoje eu consigo coletar numa pesquisa mais de 5.000 pessoas. Eu não conseguiria fazer isso, né? Hoje eu consigo fazer isso numa pesquisa de um cliente e entender para que lado eu posso ir. Quem é meu público? E outra coisa também, entender que agora tem bolhas de consumo. Então, como eu posso melhorar isso, melhorar esses valores, essas coisas, né? E o que um ponto muito importante que eu acho que a internet trouxe para os designers também, né? Há tempo atrás, antes da internet, a gente não tinha essa quantidade de informação. Hoje, o unboxing que você comentou, né? Hoje qualquer pessoa compra qualquer produto, faz um vídeo, faz o react, vai no Reclame Aqui, vai em outras mídias. Então, assim, as empresas, sim, continuam investindo muito em pesquisa de consumo para poder saber o que aquela pessoa quer, mas hoje em dia, se você está na internet, você tem tudo aquilo de graça, né? E sincero, porque se a pessoa gostou, ela dificilmente fala, porque dizem que é isso, né? Se você gosta, você fala para um, para dois, mas se você não gosta, você fala para uma multidão. E você tem isso, então as empresas e nós designers, a gente tem que estar muito atento também. Ok, falhamos, entregamos algo errado, mas vamos ver o que as pessoas estão dizendo disso, que foi o caso da Avon, né? Vamos tentar contornar, e a voz da empresa, né? O tom de voz
que a empresa tem, o tom de voz que a gente tem nesse tipo de situação é extremamente importante também para que a gente mantenha fiel o cliente ou não, né? É o que a gente vai fazer com esse erro que vai falar se esse cliente vai continuar sendo nosso ou não. Por isso é muito importante a gente ter também essa proximidade e esse carinho, digamos, né, com aquilo que a gente passa de feedback ali para o nosso público. Exato, exato, né. Eu acho que isso é um ponto, nevrálgico, assim, é um ponto de mudança mesmo, em relação ao nosso trabalho. O nosso trabalho que trabalha muito, eu falo que design ele tá mais em humanas do que artes hoje, né, ele entende mais as pessoas, ele compreende, ele vai atrás de problemas, resolve, acha soluções, né. E esse mercado, quando você vai para a internet, é legal. Hoje em dia fazer uma pesquisa desk, que é uma pesquisa famosa que a gente só vasculha informação, nossa, você acha informação, você acha defeito que tinha antes e você consegue melhorar isso, isso é impressionante, né. Então a internet ajudou bastante isso. Só que ajudou ao mesmo tempo também aliás, completando isso, fez com que forçasse as empresas em agora abrirem seus mercados, abrirem e falarem: "Ó, eu produzo assim, eu penso desta maneira". Não é por acaso que agora as empresas elas não estão falando nem mais de missão, visão e valores, elas continuam tendo isso no brand, mas elas falam muito sobre manifesto. O que é o manifesto? São os ideais, as ideias, o que eu acredito. Porque aí também tem aqueles limites, né? Que o Lapri até colocou muito bem no negócio da Apple, que são posicionamentos estratégicos, né? O manifesto mostra isso, mostra, ó, tudo bem, legal, mas meu posicionamento estratégico é este, eu não vou entregar nada abaixo disso ou acima disso. Então, se você não quer, você procure a outra empresa. Isso também tem. E aí a gente trabalha com 2 limites que é bem louco, né? A gente antes trabalha. Eu sempre falo que a gente não faz um desenho para o cliente, a gente faz o desenho para o cliente do meu cliente. Sempre. Que é o usuário. É esse usuário final que vai falar se o produto tá bom ou não. Se ele continuar consumindo, a empresa vai continuar ganhando dinheiro, óbvio, né? Mas se ele não vê mais valor nisso, não vai mais ganhar dinheiro, óbvio, não vai parar de comprar. Então isso é um ponto muito delicado. É trabalhar com esse brand da marca, o que a marca quer dizer, como ela se posiciona, como ela é e como ela vai se comportar até lá. Tem um case que eu lembrei agora. O que eu fui fazer lá na Grandene, né? A Grendene, eles faziam licenciamento da Barbie, dessas marcas, Barbie, Max Steel, Hot Wheels, para poder botar nas papetes deles. E tudo bem. E daí eles lá no começo, quando fizeram licenciamento da Mattel, ou seja, pega a licença da Mattel, faz o licenciamento e tal, eles estavam fazendo os brindes, que também é outra coisa que eu acho bem idiota, as pessoas tratarem brinde como brinde. Brinde não é brinde, gente. Brinde é um produto, é um elemento. É ridículo quando. Porque o que acontece? O brinde, você acaba colocando o brinde como um elemento só de falácia, mas as pessoas acham que brinde está abaixo de um produto. E tá errado, porque por percepção de usuário, não tá abaixo do produto. Tipo, balde de pipoca. A gente entrou nesse universo. Uma das grandes brigas foi: não vou fazer uma porcaria de um produto que a pessoa vai botar na estante dele, igual tem aqui alguns, o Deadpool é um que a gente fez, tá? Eu não vou botar na estante e falar, é um brinde que eu comprei. Eu falo, não, tem que fazer decente, tem como fazer decente. Né? Mas o da Grandene foi um negócio muito engraçado, porque por que a gente foi lá? Porque os clientes começaram a mandar respostas negativas para a Mattel, falando que as papetes que eles estavam vendendo, a Mattel estava vendendo, tá? Tava vindo com um brinde muito porcaria, que um anelzinho que um pai reclamando, teve várias reclamações, que ele compraria na 25 de março. Só que, vamos lá, gente, lembre-se, não era a Mattel que estava vendendo, era a Grendene. O que a Grendene fez? Ela queria otimizar custo. Então ela acabou virando e falando assim, puta, vamos tentar diminuir o custo. E daí cai num outro ponto que é crítico, tá? A gente sempre comenta para as empresas, eu e o Song, a gente sempre comenta para as empresas, tomar cuidado com o erro do fazer mais barato. Se a sua política de empresa é fazer mais barato, você está no caminho certo. Se sua política de empresa não é essa, é o Golden Cycle lá do Simon Sinek. Se você perder o porquê, você vai se ferrar, né? E aí eles começaram a querer vender, falar, não, a criança aceita qualquer coisa. Não, não aceita, galera. Não aceita, é ridículo, tá? E não é a criança que paga, né, Hulk? Não é a criança que Não é a paga, criança que paga. exatamente. Porque quando você faz um produto para criança, faz produto para 2 públicos, para mãe e para criança, tá? E aliás, adoro fazer projeto para criança e tá tudo resvalando agora que eu tô com o filho, né? É a primeira vez.
tá tudo resolvendo, falou, olha, não é que funciona mesmo, né? Eu sempre projetei eu gosto de projetar coisas para criança, funciona mesmo, né? Então, faz certo. Mas um negócio interessante foi isso, né? A crítica veio para a Mattel percebeu o quanto estava indo errado para a marca dela, me contratou para poder ir até a Grendene e falar, meu, vamos fazer uma dinâmica, porque é o seguinte, qual que está sendo a estratégia de vocês? Vocês são super competentes, fazem sandálias legais, onde está o erro? E daí a gente acabou descobrindo que o erro estava que o pessoal de venda começou a querer pagar muito barato nos brindes. Porque antes eles desenvolviam um molde. E daí eles queriam, não, mas é um anelzinho, é uma criança, né? E daí eles começaram a rever isso, mas olha onde resvala. Tipo, a Mattel, assim, quem manda na Mattel, não sei se vocês sabem, é a Barbie, ponto. Tanto que elas falam que trabalham para a Barbie, todo mundo que trabalha na Mattel fala isso, que trabalha para a Barbie, né? Mas a Mattel é que sofreu isso daí, que recebeu alguns e-mails, e daí ela tomou uma atitude. E isso é uma empresa consciente no que está fazendo. Tá? E isso veio do quê? Veio da internet, veio de reclamações, veio de pessoas mostrando, tipo, que. Ó, esse anelzinho aqui, tá vendo o anelzinho que eles mandaram? Aqui, ó, tem um monte aqui, ó, essa bacia na 25 aqui. A gente viu esse tipo de coisa. Isso é importantíssimo, né? É importantíssimo entender também. O brinde, ele também é a extensão da marca, né? Ele também é E aí tem uma coisa que eu acho interessante aqui, fazer um link com um comentário que veio pra gente, do Leonardo Duarte, que ele falou assim, compartilhar um olhar diferente sobre o mesmo projeto é fundamental para aumentar a assertividade do projeto, na minha opinião. Bagagens diferentes ajudam a achar os erros e criar atalhos rapidamente. E é isso, né? Talvez, assim, quando você faz um design critique, né? Quando você pega um produto, chama uma galera e fala, gente, mete o pau. O que está de certo, o que está de errado, o que funciona, o que não funciona, você está tirando o seu olhar que já está poluído daquele projeto, você está dando a oportunidade de outras pessoas, e eu acho que darem a opinião delas, eu acho que é isso que é rico, né? Eu acho que grandes falhas poderiam ser evitadas se as pessoas elas compartilhassem mais aquilo que elas estão fazendo e não fizessem aquilo, talvez seja por um ego, ou seja pela rapidez, que tem que fazer tudo muito rápido, não dá tempo de compartilhar com ninguém, mas eu acho que talvez grandes erros poderiam ser evitados se vocês compartilhassem, né? Se a gente compartilhasse mais exato. aquilo que Mas você sabe que isso aí que você falou, é um negócio muito engraçado. Às vezes a gente tem a desculpa de falar, mas não teve tempo. O Deadpool, que foi um balde que fez bastante sucesso, e os outros que a gente fez, eu tinha uma semana para entregar para o cliente. Eu recebi o briefing na sexta, eu tinha que entregar na sexta. O do Eu Chazão peguei o meu. fez. Quê? O do Chazão foi você que Shazam, fez? não. Foi do Deadpool, do Homem-Formiga, tem a tata aqui, ó. Então eu posso falar mal dele, Hulk, porque eu tenho ele aqui, ele é muito mal feito. Olha, até se fosse meu, se eu podia falar mal, não tem problema, eu não ligo. Não, mas aí a gente fala mal em off depois, aqui não. Não, pode falar mal aqui também, não tem problema nenhum. Né? Cara, mas o Deadpool, né? É um produto caro, foi um produto caro no cinema, assim, e na hora que chegou eu olhei cheio de rebarba, meu Deus do céu, para criança, assim, eu tirava a rebarba na mão, sabe, achei bem absurdo. É um absurdo, isso é questão de fechamento, mas o Deadpool, e aí, eu não vou contar, se vocês quiserem saber um pouquinho mais da história, tem até um vídeo que mostra como é que é todo esse processo, tá? Mas uma coisa curiosa nisso é que ele fica caro por causa da cadeia que está envolvida por trás, e não por causa do Cinemark. Porque, na verdade, o Cinemark, Cinépolis e tal, que eu posso te dizer do que eu acompanhei, isso aí, eles fazem o markup normal de qualquer empresa, 2,1. Só que o produto não custa metade do que eles estão cobrando. Tá? Então tem muita cadeia também que isso é complicado, mas não vou cair nessas coisas especificamente. Mas o que a gente estava falando dessa coisa de tempo, né? Que eu ia falar do Deadpool. Pô, Deadpool, tá, apresentaram um projeto lá, e daí o projeto parecia meio Homem-Aranha. Tudo bem, passava, mas para mim não passava. Né? Eu falei, olha, toda vez que eu fui no Cinemark, Cinemark não, toda vez que eu fui, porque pode ser Cinemark, Cinépolis, não importa, tá? É para todas essas, né? Toda vez que você vai, você compra um bar, quantas vezes você se arrependeu no dia seguinte por ter pago a fortuna que pagou? Tá? Falei, por que o balde é uma cabeça desse tamanho, é quase uma cabeça 1 para 1. Pô, você pagaria, você vai comprar na Iron Studio, você vai pagar R$900. Por que você tá criticando de pagar 30? Então tem alguma coisa errada, ou o desenho do balde, né, ou a sua expectativa. E daí o que a gente fez? A gente pegou e falou, sábado, eu passei sábado o dia inteiro pesquisando
fórum, entrando em informacional, entendendo o que era o Deadpool, porque esse aí foi o segundo filme do Deadpool, entendendo o que era, analisando o público, entendendo o que eles imaginavam do personagem, quais eram as principais características, e daí foi reformulado em cima disso. E daí falou, olha, eu acho legal ter a textura, o tecido aparece bem, ter a diferença de texturas entre um e outro. Isso num balde soprado, um processo de sopro. Simples, tá? Então, dá para fazer. Foi uma correria, foi um inferno, né? Mas deu para fazer e desenvolver. E o que eu fiz? Eu não fiz só o desenho, porque geralmente o que eu trabalho? Eu trabalho justamente no desenvolvimento e detalhamento de projeto. Então eu recebo ideia, eu falo, tá, como é que eu boto isso em chão de fábrica? Então tinha a ideia, mas aí eu comecei a remodelar para botar em chão de fábrica. Eu tinha que botar no modo de operante de sopro. Só que eu tinha uma semana para fazer isso, porque o molde já ia começar a fazer. O cara tinha que correr com o molde que em 15 dias estava pronto. Quem trabalha com isso fala 15 dias? É, 15 dias. É surreal, tá? E daí foi feita uma produção de 150 mil peças dessa daí. Né? Então, tem tempo para fazer isso, né? Tem tempo para você analisar, entender. Eu lembro que a gente imprimiu o balde e eu fiquei muito noiado com será que cabe a mão das pessoas? Aí fiquei dando assim para minha esposa, levando assim para quem, põe a mão aí, pega a pipoca, fiz pipoca, joguei dentro, pega, sabe? Isso é muito importante, assim, é fundamental. E só um último comentário aqui que eu acho importante também, a gente está falando de erros, né, de falhas. A gente é uma parte de uma cadeia gigantesca de processo. A gente tem o tempo de errar. A gente tem até certo ponto para errar. Você tem até certo ponto para fazer os seus testes e errar. A partir do momento que o ferramental vai fazer o molde, meu amigo, aí assim, e chora, né? Porque para você fazer uma modificação de textura no molde já é extremamente caro. Imagina para você fazer um molde novo, é inviável. E aí que a gente tem que ter um pouco dessa noção também, né? De entender onde você está na cadeia, né? Do processo, até onde você tem essa chance de errar e até onde, beleza, cara, esse aqui erro não deu, tá. O que dá para fazer? Dá para minimizar ou dá para, né, tira o produto do mercado, né? O que faz? Bem importante você entender onde você está também na cadeia. E isso é legal, porque daí a gente fala muito sobre gestão de projeto, né? Fala muito sobre gestão T. Então, assim, saber onde você está no projeto também é importante para outra coisa, para saber quem você tem que acionar. Porque todas as empresas que ainda vão trabalhar com a lógica piramidal, tipo, eu sou um designer júnior ou um designer pleno, sei lá, principalmente júnior. Eu tenho que fazer, tenho que mandar para tal pessoa, que depois vai ajeitar e assim por diante. Ou qualquer um que trabalha na área. Cara, a primeira coisa, você tem que saber como é o processo todo de qualquer coisa que você está fazendo. Produto, não importa, de alguma coisa de produção. Porque às vezes a resposta está numa coisa bem besta. Às vezes você vai pegar o produto e falar: nossa, deixa eu falar com um engenheiro para ver se ele acha que isso aqui sai do molde. Porque nos cálculos sai, na minha visão sai, mas será que sai? Ou deixa eu falar lá com o programador para ver se o que eu vou propor para novo layout, na linguagem dele, funciona. Porque ele fez em C++, agora eu vou fazer um negócio que não rola, né? Ou qual é o nível de costura. Então, é importante, isso é fundamental. Porque design, a palavra design quer dizer projeto. Projeto é o ato de você projetar algo. Um professor meu, que é o Júlio Freitas, falou uma coisa muito legal, que projetar algo é que nem um projetor, jogar à frente. Então eu tenho que entender onde eu tenho que chegar e quais são os caminhos, tá? Problemas vai ter, todo projeto vai ter. A nossa função é eliminar esses problemas, tá? Isso eu tô falando dentro da cadeia de projeto, tá? Não tô falando de pesquisa, que a gente já passou por isso. Legal. O Hulk, tem uma pergunta, não sei se você prefere deixar ela para o final, porque Não, ela é um pode, pouco... vamos embora. Tá, é uma pergunta sobre briefing aqui do Alexandre Drummond. Ele separou as perguntas em algumas etapas, mas no geral ele quer saber sobre briefing, tá? Então, a gente comentou alguns erros, ele pergunta, além dos erros listados, o que você pode comentar sobre um que acho tão crítico quanto, que é o erro no briefing, né? Que é o tal do pau que nasce torto. Aí ele complementa ali, depois de tanto tempo de profissão, quais são os teus indicadores que ligam o alerta de que o briefing não está maduro o suficiente? E por último, como questionar o cliente para garantir que o esforço empregado no projeto não será em vão ou ineficiente porque o briefing dá sinais de que está com falhas. Tá. Então, É engraçado que não. Né, então, legal, eu achei muito boa, Alexandre. Eu tenho até um slide falando sobre isso, não aqui. Eu tenho um slide que eu falo muito sobre isso, que eu acabei cruzando aquele duplo diamante com o Golden Cycle, tá? Então eu fiz um triplo diamante, tá? Que é o porquê, o que e como. E aí tem uma coisa que eu mostro muito, que no fundo, o briefing, então imagina que cada um dos diamantes, né, cada um dos desenhos é um diamante. Então o que você abre, investiga, fecha, abre de novo, testa,
e depois você abre para a finalização de projeto. Seria isso, que é o como, né? Aliás, o que, né? Por quê, como e o que. Como que Geralmente o briefing, todos os briefings, 99,9% dos briefings estão errados. Eles não estão certos, nunca. A nossa missão é mostrar o que eles estão errados. Por que eles não estão certos? É muito simples de entender por que eles não estão certos. Porque eles partem das premissas e das análises subjetivas da equipe que escreveu o briefing. Se vem de engenheiros, o problema é engenharia. Eles vão falar que o problema é que o encosto não está legal. Se vem de marketing, o problema é que tem que mudar a linguagem para tal coisa. Se vem de tal coisa, por quê? Porque as empresas têm aquela famosa história do engessado. Que é um problema? Não. Mas se as empresas entenderem que elas estão. É a famosa bolha, elas também estão nessa bolha. Então o briefing sempre está errado. O briefing está errado porque ele parte de premissas que a gente tem que questionar. Então isso é uma coisa que eu falo muito para os clientes. Eu falo, olha, o teu briefing ele está errado. Eu entendi o teu pedido, mas agora a gente vai compreender o seu pedido. Porque seu pedido não é uma cadeira nova. Seu pedido é o conforto das pessoas usarem melhor. Teve uma frase que, se o Barão ou o Léo tiverem aí, eles vão rir, porque eu uso como ativação, a gente usava como ativação no nó. Acho que, eu não lembro de onde partiu, mas o Barão foi o primeiro que falou essa frase. Quando for pensar num copo, não pensar em outros copos, pensar no ato de beber água. Essa é a frase inicial que a gente começa. Tá? Então, todo briefing está errado, ponto. Todos eles estão errados, porque eles partem sobre uma ótica de investigação X. A não ser raras exceções, mas aí você já contratou uma equipe para isso, que são equipes que fazem uma pesquisa e te entregam pesquisas. E daí não te entregam um briefing. Ele te entrega, aqui está a pesquisa, o que você consegue fazer para mim daqui. E daí a gente não está falando mais de está falando dele estar lá atrás. Então esse é o maior problema. Tem um case que eu acho legal para caramba, que o grupo Morumbi, né? Eles falaram assim, olha, a gente precisa fazer as pessoas tá fazendo muita fila na rua, né? Muita fila na rua na hora de entrar no shopping center. Tá dando puta de um problema. Como é que a gente pode resolver isso? Aí veio o pessoal e falou, olha, vamos fazer cancelas mais rápidas, né? Cancelar mais rápida, resolve. Aí contrataram uma equipe, eu não lembro que equipe foi, eu acho que foi lá nos Estados Unidos, porque é um grupo enorme, né? O grupo Morumbi, né? Contrataram uma equipe lá de designers, isso eu sei que foi um escritório, talvez tenha sido até para Paidio, aqui agora eu não lembro, faz muito tempo que eu li esse case, mas ele é muito importante. E daí os caras fazem uma análise e falam assim, olha, é o seguinte, a gente cronometrou, e 5 segundos para abrir e fechar a cancela, não é esse o problema. Não, mas não é esse o problema. Aí começaram a fazer o quê? Analisar o que estava por dentro, entrevistar as pessoas, entender, e daí começaram a entender que e começaram a comparar que o fluxo dos carros interno ali batia com o fluxo das pessoas não irem. Então, o que estava acontecendo dentro, o que estava acontecendo fora. O que o shopping queria, oficialmente com o briefing, que eles falaram entrar mais rápido? Queria que as pessoas entrassem mais rápido dentro do shopping. Então, o problema não era a fila. Era, quero que entre mais rápido. Então, se tiver uma cancela mais rápida, resolve. Aí eles foram analisando, entenderam como é que era a movimentação de carro, entenderam tal. E qual foi a solução deles? Luz no teto. E meu sócio, que tá aí e não me faz mentir, ele falou que ele foi para a China e uma vez ele viu que os caras fizeram isso low tech. Eles botaram um balão assim. Então, na hora que o carro entrava, o balão descia, sabe? Genial. Então, você vê de longe, você está falando sobre essa movimentação, sabe? Então, essas são estratégias que são interessantes para a gente analisar. Quando a gente foi fazer o celular Blob lá, que faz muito tempo, ou quando foi fazer qualquer outro projeto desse, coisa assim, tá, as pessoas elas não estão acostumadas com botões. Então, como é que a gente vai analisar esse público? O público é o público mais idoso, que era esse o target. Como é que eles entendem um botão? E a gente chegou à conclusão na época, isso foi 2006, que hoje em dia mudou um pouco, porque o público vai, né, evoluindo conforme a tecnologia. Também o público vai ficando mais velho e tal. Mas um botão faz uma função e faz todo sentido. Tipo, a gente, eu acho que a Pri também deve ter pego isso. Para você gravar alguma coisa no fita cassete, você apertava o play e o botãozinho vermelho que tá do lado. Hoje em dia, o seu botão, né? E aqueles celulares, tô falando dos Nokia tijolão, tá? Na época. O botão de ligar o celular era também o botão de ligar, discar, mas também era o botão de falar ok no menu. Não entra na cabeça da pessoa isso. Porque não faz sentido. Como um botão pode ter várias funções se eu sou analógico no pensamento? Eu aprendi de uma maneira analógica durante 50 anos. Isso também é um negócio super delicado. Às vezes, as empresas querem dar passos longos, mas você tem que fazer aos poucos para que as pessoas possam compreender isso.
E talvez um ponto importante ali na questão do briefing, né? Entender se não há espaço para dialogar com quem constrói, com o time ou a pessoa responsável por construir o briefing, para que esse briefing seja feito junto, né? Isso. Eu já vi o quanto de tempo que a gente economiza quando a gente conversa com o time e fecha juntos um briefing. É diferente de quando a gente recebe um briefing pronto e tem que ficar, não, mas você está querendo isso? Por quê? Aí marca uma reunião para descobrir o porquê daquilo. Aí a gente vai estudar. Não, vamos sentar todo mundo, né? Vamos sentar design, vamos sentar produto, Isso. vamos sentar engenharia, vamos sentar marketing. Tá, o que vocês querem? Não, a gente, que nem você falou, é uma cadeira nova. E quando você vai descobrir, não é nenhuma cadeira nova. Pode ser um banco, pode ser um banquinho, pode ser qualquer outra coisa, um sofá. Né? O produto final, às vezes ele está muito claro na cabeça de quem está construindo o briefing, e ele faz aquilo de trás para frente, é uma documentação, tá? Então, se eu quero aquele sofá vermelho para ficar em tal lugar assim, o que eu tenho que colocar no briefing para o design fazer um sofá vermelho que eu quero? Exatamente. Né? Exatamente. Então, não é isso. Troca uma ideia, é claro que nem sempre é possível, né? Mas quando você tem a oportunidade de fazer um briefing junto, cada área específica vai falar do seu know-how e aquilo, o que é importante para ter, porque aí você ganha muito mais tempo, muito mais celeridade, né? O que você ia discutir, às vezes, um mês, ficar discutindo briefing, versão 1, versão 2, que nem TCC, né? Final agora valendo, 1, 2, 3, agora vai. Não, senta junto, resolve o briefing, né? Tenta fazer junto, porque aí todo mundo sai feliz, muito mais rápido, vai para o desenvolvimento, de fato, do projeto, e tem menos chance de dar errado, porque todo mundo já sabe qual que é a essência do produto que precisa ser desenvolvido, né? Exatamente. E tanto que a gente não chama de briefing. A gente pega o briefing e fala, agora a gente vai fazer um escopo, gente. Então, por quê? Porque é a mesma coisa, gente, meio que a mesma coisa, mas o escopo já é uma análise minha, junto com eles. Então tá, o que vocês precisam? Então uma outra coisa bem legal, e aí eu tenho que bater nessa tecla que é importante, a maldita separação de design de produto, design gráfico, design digital, cara, não teve um produto que eu não tive que pensar graficamente ele. Não teve um produto. Não teve nada que eu desenhei até hoje que eu não tive que pensar como é que ia funcionar a cor nele, ou a embalagem, a gôndola, não tem. Então, assim, isso também é ridículo. E daí, quando a gente pensa num briefing, é legal porque é o que a gente às vezes faz com a empresa. A gente pega, analisa o modelo de negócio e fala, olha só que interessante, é legal o teu modelo, ele é assim, tal, você está querendo uma cadeira, mas deixa eu te explicar uma coisa. Se você fizer isso daqui, você tem que aproximar público, fazer tal coisa. Cara, de repente você faz um aplicativo. Até uma empresa aí que faz aplicativo, você pode contratar. Você começa a dar os nortes, porque você começa a entender quais são os reais valores disso, tá? Tem até um negócio que foi muito orgulhoso, foi muito feliz, assim, eu fiquei muito feliz com isso, que é uma ex-aluna minha que fez como projeto. Até fiz um podcast com ela, para mim foi o ápice, assim, né? Que eu falei, puta, valeu a pena mesmo começar a dar aula. Em 2014, ela veio com uma churrasqueira portátil para entrar dentro de casa, e ela veio com essa ideia, os pais dela já tinham fábrica, tal, não sei o que lá, veio com a churrasqueira portátil, a Barbie Cube, tá? E daí ela veio com isso daí e falou, puta, o que você acha? Eu falei, meu, eu acho sensacional, legal, tem um nicho, tá reduzindo o tamanho dos apartamentos por causa do jeito que as pessoas vivem nas cidades, né? Porque tá caro, sempre foi caro, tá? Como as pessoas estão ocupando as cidades. Legal, poxa, legal, as pessoas gostam de churrasco, tal, não sei o que lá, um cubinho desse tamanho, tal. Eu falei, por que você não faz de TCC um modelo de negócio? Como assim? Eu falei, planeja a empresa, porque o maior problema que tem é você fazer o objeto e a empresa ficar dependente da porcaria do projeto. E às vezes o projeto morre. Bom, em suma, ela criou a empresa, hoje ela tem uma linha de produtos, ela está tirando a Cube de mercado, porque ela viu que já não faz mais sentido, e fez toda uma linha, tem uma loja na Vila Madalena, sabe? Tem uma indústria, uma fábrica, sabe? É uma aluna que entendeu isso daí, quis entender o que era o modelo de negócio. E no fundo, era uma aluna de produto que falava assim, cara, eu não sou tão assim para produto, acho legal, mas eu quero mais. E daí, quando foi apresentado o modelo de negócio para ela, ela falou, puta, vou investir nisso. E investiu, criou uma empresa, né? Tem outro também do Senac, que aconteceu isso e tal, não sei o que lá. Mas, eu acho que esse que é o ponto, tá? A gente acabou indo, né, por vários setores, né? E ela testou também e errou pra caramba, né? Isso é importante. Vamos voltar lá só para a apresentação, só para também não passar muito tempo, porque eu fico preocupadíssimo com o tempo, gente. Se quiser, a gente fica 10 horas aqui, mas não é essa a ideia. Bora lá. Mas então, a gente tem aí, você vê que tinha a carinha triste e a carinha feliz. Erros de teste, que é isso que a gente está falando, tá? E daí tem a famosa, inclusive quando eu fui pesquisar para colocar aqui,
Eu fiquei até assustado, eu achei que eram só 200 vezes, mas ele testou 120 vezes, 1.200 vezes a lâmpada para conseguir chegar na lâmpada. Então, assim, o Thomas Edison errou 1.200 vezes a lâmpada? Não, ele achou 1.200 formas de como a lâmpada não podia ser fabricada. Vocês entendem o quanto isso evolui, inclusive, para projeto? Para quem, quanto mais você vai. Isso também é uma coisa legal e a Pri já deve sentir isso. E quem já chega aí em 10 anos de prática profissional já percebe isso. No começo você não percebe, mas você percebe que aquilo que você fez teste nos primeiros projetos, ele vem acumulativo pro próximo. Você fala, isso vai dar merda. Puta, já sei como resolver. Nossa, eu fiz esse teste lá atrás. Deixa eu puxar aquilo lá, porque eu acho que vai ajudar agora no projeto, né? Aquela famosa história, aquela famosa anedota do parafuso, né? O cara ganha 1 milhão para apertar um parafuso numa máquina, mas é porque ele sabia que precisava apertar o parafuso, né? Então, isso é um negócio muito legal. Então, esses testes são fundamentais. Então, testar não é errar. Olha, errar não é um problema. Errar, ele faz parte do processo. Agora tem que tomar cuidado, porque como a gente veio muito do movimento modernista, fala assim, errar é você cometer um erro na fábrica e a fábrica vai quebrar. Não. Você errar um processo que está claro, já existe, que é o processo de produção, já tem a ferramenta e tal, aí você vai cometer uma falha de produção. Diferente de eu testar o projeto para evitar antes dele entrar na produção, que é o pensamento estratégico, é o pensamento de inovação. E a gente tem os erros propositais. Bom, como é que isso foi resolvido? Né? Esse aqui eu botei como erro proposital, que foi legal. A gente fez esse kickbola urbana, que é um espaço de. Bom, em suma, o que foi legal? Essa tem uma parede aqui atrás, que é a única coisa que eu até ia comentar mais a fundo, mas isso aqui a gente fez na época do. Eu tava no nó ainda, foi eu, Barão, Léo e tal. E aí tinha uma parede aqui atrás que a gente queria fazer uma coisa de joga bonito, de street futebol. Tô falando isso aqui em 2007, né? Então, naquela época tava bombando isso. E a parede a gente mandou fazer um monte de lambe, aqueles cartazes que ficam na rua, né? Com vendo ouro e tal. E daí, como é que a gente fez? Cara, tive uma sacada de ligar para os caras fazendo lambe-lambe, produzir no lambe-lambe e mandar eles instalarem. Beleza. Eis que vou lá para ver a instalação, metade da parede eles já tinham colocado lambe-lambe. Só que eles tinham colocado tudo retinho. Porque a jornada deles, eles colocam reto. Eu falei, não, vocês estão fazendo errado. Tá vendo esses cartazes? Colocam um em cima do outro. Eu falei, não, mas não é assim que faz. Eu falei, não, mas pode colocar. A gente quer esse erro para parecer que tem um monte de em cima. Ele falou, não, mas aí é um absurdo. Isso não funciona. Vocês estão fazendo errado. Eu falei, não, mas é uma textura. Pode fazer. Aí os caras voltaram a fazer. Que é um erro proposital. A gente quis provocar isso, tá? Então, são coisas de falar. O que é um erro? É as pessoas terem a estranheza, mas propositalmente, tá? Esse copo é um negócio legal. Tem ele aqui do Aquaman, que ele foi injetado. Tá aqui ele. Aí fez o desenho, modelagem e tal. O que é um erro proposital aqui? Para fazer a parte interna de um copo, quem trabalha com coisa, você tem que fazer um molde fêmea, um molde macho aqui dentro, vem o fêmea aqui e faz. São 2 moldes. Por causa de custo de produção, os caras falaram: olha, vamos fazer só o externo e interno deixa acontecer o que for acontecer. Então, ele aqui dentro, até que não aconteceu tanto, mas ele tem umas deformidades. E para o produto, beleza, foi um erro proposital. Né? E daí os caras, quando foram fazer o cálculo, sabiam a quantidade de massa que tinha que botar para não dar tanta chupagem, mas internamente ele é bem tosco. Né? Assim, a gente olhando, ele é tosco. Tá? Mas é engraçado isso, né? Você errar propositalmente, o cara fala, não, faz que vai ficar melhor, entendeu? Eu acho tosco, tá? Mas que funcionou, funcionou. Né? E aí a gente entra, então, numa seara que é interessante, que é, tá bom, a gente tá falando de produto, a gente tá falando de elementos, né? Tudo isso para falar disso, né? Mas tá falando de produtos, de elementos. Como resolver? Aí que vem a questão do porcótipo, tá? O que é o porcótipo? Só para... Aqui tem uma terminologia. O porcótipo ele faz o seguinte. Geralmente a gente é muito cultuado a fazer modelos, mockups ou maquetes, ou qualquer derivação disso. Mockup volumétrico, mockup estrutural, mockup estético, mockup funcional, mockup... um monte de coisa, tá? Só que mockup, modelo, maquete, até nas próprias universidades, o que eu tenho uma crítica pesada, e eu dou aula nelas, né? Tem que fazer bonito. Eu falei, mas como é que você vai fazer algo bonito se você nem sabe como vai ser o algo? Aí você gasta um puta tempo, manda um desenho 3D maravilhoso pro cara, o cara usina, faz e chega torto, chega estranho, puta, não tá legal, não funciona legal. E você perdeu um mês, perdeu uma puta de uma grana para fazer um mockup, tá?
E tem o protótipo, que muita gente comete erro, né? Falar protótipo não, vou fazer um protótipo em escala 1:2. Gente, protótipo só existe 1:1. Protótipo vai usar as funções de um elemento. Ele vai ser exatamente o produto final, né? Ou muito próximo, porque o produto final a gente chama de cabeça de linha, né? Os tryouts. Mas é o produto final. Tipo, eu vou testar o protótipo mesmo. E ele sempre vai ser 1:1. Então é engraçado, porque nas faculdades a gente fala tanto de modelo, mockup, maquete, um monte de coisa, no fundo só tem esses dois moldais. Ou é um estético, pode ser funcional, que vai estar em escala, ou é um protótipo que você usa os finais. Só que todos eles demandam muito custo, é custoso. Um protótipo, ó, em média, a gente viu o protótipo que a gente faz aqui durante esses 23 anos, em média o protótipo sai 10 vezes mais o valor do produto que vai ser na produção, em média, tá? Então, o produto, a porta da Max House, custou 10 mil reais cada protótipo e a porta é 100 mil reais. Dá para poder executar. Então, só como exemplo. Então, o porcótipo, o que ele foi? Ele foi, na verdade, uma coisa, era uma coceira que eu tinha há muito tempo, tá? Era uma coceira que eu tinha. Essa aqui é a primeira foto oficial que eu tenho num porcótipo. Eu já fazia isso na faculdade, que eu fiz de 97 para frente. Os professores queriam me matar. Por que eu fazia? Esse tosco aqui de baixo. Eu fazia modelos rápidos, sujos e barato, um porcótipo, um protótipo porco, para poder testar logo o objeto, testar logo uma funcionalidade que eu precisava. E por que eu chamo de porcótipo? Porque ele vai testar algo que no protótipo e que no modelo final vai ter. Nesse caso, era uma lavadora de lavar, passar, secar, que eu tinha feito com bico aspersor, tal, não sei o que lá. Esse modelo que está aqui, os bicos, aqui o bico está aqui. Não, ele estava aqui, o elemento aqui embaixo, está abaixado aqui. Ele estava na escala 1:1, mas só esse bico, né? Só esse varal onde ia a roupa para testar se lavava, passava e secava. Mas o resto, tosco, madeira, um dia, feito, testei, funcionou, beleza. Agora já sei que um negócio no checklist tá ok, checklist acabou. Vambora. Eu fazia muito, e era muito criticado, porque eu vinha com essas coisas toscas, sempre vim. Só que uma coisa que eu fui perceber mais tarde, aí foi já no Nokia, a gente brincava que a gente fazia muito porcótipo lá, fazia pra caramba porcótipo, eu era o rei do porcótipo, né? De uma época eu falava, você faz porcótipo, você tem preguiça de fazer o produto final. Eu falei, não, porque eu não consigo enxergar a solução. No software eu não consigo enxergar a solução. E eu lembro que a gente tinha um cabide, que é o cabide zigue-zague, que a gente ganhou prêmio, a gente fez, até ganhou, fez patente, ganhou royalty em cima dele e tal, da Polyplay. E a gente tinha feito uma porrada, ele tinha um certo ponto de equilíbrio, e no software SolidWorks, lá, bonitinho, boa, ponto de equilíbrio, extração, eu falava assim, cara, tem alguma coisa errada. Ele não tá resolvendo isso, deixa eu descer na oficina. Na oficina eu fiz no final das contas a gente tinha uns 15, 20 porcótipos. Aí o cliente veio 15 dias antes da data, porque a gente ia pegar o modelo, e de 3D, bonitão, lindão, ia mandar usinar, fazer um mockup lindo, maravilhoso, mockup funcional, acho que foi 2005 isso, mockup funcional, bonitinho, né, vamos encher o olho do cliente. Fora que esse cliente era um produtor, né, e aí a gente tava com aquele preconceito, cara, o cara não vai entender um negócio porco, desculpa a palavra, mas é escroto demais a gente dar um negócio porco na mão do cliente, ele vai bater na gente. Tipo, não pode isso. Tipo, inclusive era isso que falavam muito na faculdade. Não pode fazer isso. Não entrega. Ele vai ficar bravo. Ele quer ver o bonito. Ele quer ver. Aí, gente, puta, óbvio, vamos seguir isso. Mas a gente tinha os nossos pacotes. Aí esse cara, na verdade, veio 15 dias antes, porque ele veio para uma feira e tal. Chegou no escritório e falou: pô, e aí, ó, vim passar aqui, porque já tá nos finalmente, né? Eu queria ver se vocês têm alguma coisa. Eu sei que vocês falaram que ia fazer o protótipo daqui a um tempo. E aí? Aí um olhou para a cara do outro e falou: cara, a gente não tem. Aí acho que fui eu não lembro, não importa quem foi. Eu lembro de ter sido o Léo, falar: Cook, pega os porcótipos que tem lá, vou mostrar para ele. O Marcos é de boa, né? O Marcos é de boa. Pegamos. Na hora que ele pegou aquilo, ele ficou num encanto. Ele falou: meu, aí a gente testou, mostrou o equilíbrio, falou qual que a gente ia chegar de solução. Tinha um monte, tinha de madeira, tinha. O cara ficou encantado. A gente olhou para a cara do outro e falou: meu, isso é uma ferramenta, então. Então a gente pode mostrar para o cliente. Aí começamos a testar. E foi assim, impressionante o quanto precisava. Então, você mostrar alguma coisa meio tosca e falar: olha, estamos numa fase de. E o termo ajudou muito, porque a gente chamava de porcótipo, ele é engraçado, né? Então a gente já assume que ele é tosco. Só que ele não é só tosco na forma, né? Ele é um porcótipo, ele vai testar alguma coisa. Então a gente fez muito isso.
E daí os clientes começaram a gostar, a nível que hoje eu tenho alguns clientes que vêm me procurar e falar: "Quando que vai ser a fase do porcótipo?". Aliás, eu vou mostrar 2 projetos que aconteceram isso. Quando que entra a fase do calma, vamos criar ainda o produto, vou entender qual que é teu briefing, né. Mas é engraçado. E daí, qual que é a ideia do porcótipo? É você tentar chegar no máximo das condições que vão ser produzidos o produto, né. Então, quando a gente fala de chaparia, de metal, faz em papelão. O papelão ele tem o mesmo coeficiente de dobra, ou muito parecido. A gente sabe que dobra não dá para fazer reto, né? Você solda, usa ele. Então não vai fazer em massinha, né? Não faz sentido. E vamos testar. Meu, fazer em escala para um é o primeiro que se faz. Ah, quanto tempo demora fazer um porcote? Tipo, 2 horas, 1 hora, 15 minutos. Eu faço dinâmica em empresas que os caras falam, vamos testar? Bom, aí vai na dinâmica e um dia a gente tem 30 porcotes com o pessoal, porque, testa isso. E a roupa, como é que faz? Corta, puxa, faz, tal. Então isso foi uma coisa que para o cliente funciona muito bem, e é muito engraçado isso. Você fala: "Meu, nunca, jamais", né. O professor fala: "Não apresentem, isso é só pra gente". E os caras entendem, e ajuda muito o projeto. E aí tem algumas coisas, esse aqui foi um que foi engraçado, que foi o André Cruz me contratou para fazer um protótipo de uma cafeteira que ele tinha desenvolvido para a empresa. Daí eu fui lá, fiz o porcótipo para a cafeteira, fiz tudo em papel, foi 4 horas, esse foi um pouquinho mais complexo, mas fazendo o porcótipo em cima do desenho que ele já tinha, usando o mecanismo que os caras tinham, eu descobri que tinha 2 moinhos sei lá, de trituração de café. Aí liguei para a empresa, que é aquela coisa que a Pri falou muito bem: "Saber onde você está". Olha, eu descobri aqui que tem 2 moinhos para triturar o café, mas não precisa só de um. É estranho isso, porque você vai pesquisar como é que funciona. O cara fala: "Não, é que a gente colocou outro, porque quando a gente adicionou mais tal função, não dá para cair nesse moinho, mas ele pode sair". Eu falei: "Posso tirar ele do projeto?". "Pode, o projeto novo não vai ter, arranca fora". Isso porque a gente já tinha desenhado o projeto, já tinha feito o briefing, já tinha feito coisa, e nesse momento, aí eu falei: "Olha, tem 2 negócio de água, é o mesmo problema do outro?". Ele: "É". "Ah, e tem 2 transformador aí também, pode desconsiderar um, porque um é para um moinho, outro é para outro". Nós reduzimos em 35% o tamanho da máquina. Tá? Então, assim, fazendo o porcótipo e olhando, desmontando, porque eu faço engenharia reversa, desmonta, entende o que tem dentro, entende como funciona e remonta, né? Eh, esse aqui são 2 vídeos, não tem problema nenhum. Os vídeos iam mostrar justamente esse elemento. A gente fez um guarda-sol, que era um guarda-sol com energia solar, né? Isso aqui já na época, isso tudo já na época da Atom, tal, a gente já fazendo desenvolvimento de projeto. Que foi em 2018, quando a gente resolveu patentear, né, o porcótipo, que é o que eu falei. Tava todo mundo falando e todo mundo conhecendo, eu falei: "Por que que ele não patenteia?". E a gente patenteou, porque é um termo meu, fui eu que criei o termo. E o nó, o uso, eu acho mó legal todo mundo usar, então, e daí alguém vinha pessoas e falava: "Pô, mas eu já ouvi esse termo, é teu?". Eu falei: "É". "Ah, não é, do pessoal do da Questo Nó". Eu falei: "É, então, eles usam, mas aí mais legal ainda que Léo, Barão, Levi, cara, eles foram fantásticos, isso eu tenho que bater palma, porque na época que eu saí do Nó, tudo bem, me conheciam, mas não tanto quanto conheciam a Questo, ou a própria Nó. Tanto que tinha muita gente que achava que não era eu que tinha fundado a Nó. Eles colocam lá no verbete dele que quem criou isso fui eu. E quem criou esse termo fui eu. Então foi muito legal, tá. Aí a gente patenteou o termo, faz todo sentido, tá. Porque eu tenho as técnicas, não é simplesmente fazer algo porco, eu tenho alguns conceitos, né. Então esse daí também foi um porcótipo em escala para testar a funcionalidade de um sistema de painéis de aquecimento solar que a gente precisava para um guarda-sol de uma empresa que a gente estava desenvolvendo. Depois surgiu o protótipo, tal, né, para a gente tentar validar, onde é sistema, onde é um monte de coisa. Esse aqui foi um que o cliente me perguntou: quando é que vai ter o pacote? Eu estava fazendo uma casinha, esse aqui eu vou passar meio rápido, que a gente pode meio que mostrar, meio que não, mas já pode mostrar. É que eu não vou mostrar o produto final em si. Mas a gente estava fazendo, e daí, vamos fazer em tal tamanho. Será que é tamanho assim ou tamanho assim? É para bicho. Tamanho grande ou tamanho pequeno? Vamos fazer um tamanho tanto que dá. E eu falei: não, vamos fazer nesse tamanho assim, que eu acho que dá legal, dá para gato, dá para cachorro, até um porte e tal, não sei o que lá. Beleza. Montei. Como é que eu montei isso? Cara, pega o 3D, manda fatiar. Agora não tem o Slice 360, mas o Rhino faz isso também. Fatia, faz a planificação. A gente vai lá, eu fui lá, comecei a montar. Na hora que eu cheguei nesse estágio de montagem, eu falei: olha, eu posso usar aquela técnica avançadíssima que a gente aprendeu no na escolinha de papel machê. Puta, vou fazer com papel machê, porque eu não estudo só a volumetria, eu estudo o objeto. Então, no meio desse processo, isso um dia, tá? Só um dia fazendo. Eu consegui tirar a casca, aí pintei a casca, fiz o projeto, testei. Testamos,
que é meu gato, é a Gamora, tá? Sim, dá pra ver que eu sou nerd, né? Gamora, né? Guardiões da Galáxia. E daí a gente testou e daí foi legal. Pegamos esse modelo, porcote, isso aqui é pasta, tá? É arquivo de, sabe aquelas pastas de arquiveiro? A gente pegou aquele lá como uma alça parecida, pegou os cliques aqui para travar, para separar. E sabe o que a gente fez com isso daqui? Isso aqui é arame tosco com fita crepe. Aliás, fita crepe é a melhor coisa que tem, tá? Melhor coisa. E aí, inclusive no cinema falam, né? Fita crepe resolve tudo. No design também, fita crepe resolve tudo. Todo porcote. Aí sabe o que a gente fez com essa caixinha? A gente foi para os veterinários, adestradores, porque a ideia era atender a todos esses daqui. O que vocês acham? E chegar à conclusão que ela precisava ser maior. Porque para atender um nicho maior de cachorros e tinha um tamanho, tal, era melhor ser maior. Daí a gente fez o projeto maior. Isso e a gente ia arrecadar mais pessoas, até porque um molde desse aqui ia custar muito caro. Molde de injeção disso daqui. Tá? A gente até pensou em fazer em rotomoldagem, daí ele acabou optando por injeção mesmo, sem problema. Tá? Mas a gente pensou também um projeto para ser rotomoldado. Mas isso foi uma coisa, e esse foi um cliente que falou, quando que entra o porcótipo? Tá? Esse foi um projeto muito legal, a gente foi procurado e fez em parceria com o Felipe Garcia, ele tem a FF Design e tal, que agora não é FF mais, ele vai me matar, caramba. Beleza. Felipe, você já aí fala o nome, que agora deu um branco do caramba, porque é ele e o Marcos, né, agora. Criateja. E daí, o que acontece? Na época da Covid, os caras dessa empresa que fica em Campina Grande, município da Paraíba, eles estavam desenvolvendo não é respirador, tá, gente? Ele tomou tanta bronca. É ventilador pulmonar. Ele falou, então respirador. Não é respirador, gente, foi ventilador, tá bom. Porque chama ventilador, não é respirador, tá? É diferente. Então, ventilador pulmonar, tá? E eles queriam desenvolver, eles tinham esse protótipo. Beleza. Tá. A gente em São Paulo, eles aqui, a gente meio impedido de ir até lá. Primeira coisa, primeira reunião com o pessoal da Criateja, foi aqui que eu comecei a marcar todos a tirar foto de todos os porcótipos que eu tinha, a tirar, catalogar tudo direitinho, porque eu não tinha, eu tenho para todo o projeto, mas eu resolvi não fazer para nenhuma. Quando eu comecei a falar, por que eu não faço isso? E eu brinco com os alunos para tirar foto. Então, se tem algum aluno aí ouvindo, pode falar, professor, você não tirava, mas eu falo isso para eles. O que a gente fez? Eles tinham, então, aqueles componentes que eu mostrei, mandaram, como eu tinha reunião com o pessoal da Criateja para a gente definir o que a gente ia fazer, eu simplesmente peguei caixa, um monte de coisa, e isso aqui é um porcótipo do sistema eletrônico interno, porque eles não tinham tempo de mandar, porque ia vir, para avião ia sair muito caro, eu porcotipei o sistema mecânico deles. Isso aqui, inclusive, é de aspirina, tá? Eu tomo muito Dorflex, tá? Então, isso aqui é de Dorflex. Então, eu porcotipei tudo e falei, olha, é assim que tá o sistema deles. Esses são os tamanhos, tal. 1 hora resolvido. Dia seguinte, a gente sentou, resolveu, entendeu como poderia ser, entendeu quais seriam as 3 formas que ele podia ter. Então, a gente chegou à conclusão que ele podia estar com todos os componentes aqui, o que seria a pior opção, porque afinal a gente descobriu que ali tinham 3 estágios, então numa porcotipação a gente falou, nossa, mas tem a parte suja, que é a bateria, a parte de respiração, que é o coração, e a parte de eletrônica, que a gente chama de cérebro. Por que a gente não separa, inclusive, até para, na hora de trocar, tiver que fazer reparo, o cara repara o sistema inteiro, é muito mais rápido. E daí a gente propôs, isso aqui foi, na reunião a gente modelou rapidinho, falou, vamos chegar nessas soluções. Então é um desses daqui, tá? Beleza. Aí fez o design não, o facelift, tá? Porque tudo isso é design, pelo amor de Deus, eu ia falar uma merda enorme. O facelift, já entendendo, componentes e tal, indicou, eles escolheram qual que seria que é mais esse daqui, fez, ótimo. E agora? Os caras queriam fazer um protótipo. Fazer um protótipo com um negócio que é chapa, metal, tubo, metalon, tudo mais, exige muito tempo. E vacuumforme na frente, exige muito tempo. Aí, que é isso daqui, né? Eu não sabia se era esse aqui que ia aparecer. Então tá tudo desenvolvido. Vou fazer um protótipo. Falei, gente, vou fazer um porcótipo. Mandei arquivos para eles lá. Eles começaram. Aqui era um vídeo também dela mostrando onde dava erro. E era legalzinho isso daqui. Eu fui por telefone, por WhatsApp fazendo. Em 1 semana estava pronto isso daqui. O primeiro protótipo deles, eles iam receber em 1 mês e meio. Bom, a ideia desse projeto era no final do ano de 2022, tá pronto. 2022 ou 2021? Acho que 2022. Depois a gente vê a data ali direitinho. Tá pronto. Ele estava pronto em agosto. Tá? Porque a gente adiantou quase 6 meses de projeto porque a gente fez por código. Falei, não, corta aí. Repara, tá, beleza. Bota os blocos. Nossa, a gente tinha considerado que ia passar tubulação, que não tinha no desenho, nem no desenho técnico deles tinha tubulação.
Aí eles fizeram, aí depois sim, a gente subiu o protótipo, mudou, eles fizeram todos os testes, subiu o protótipo, mudou, e daí ele foi lançado. Deixa eu ver quando que foi. Tem aqui a data, bonitinho. Mas aqui quando ele foi lançado, ele já tinha para produção. Então o protótipo salvou esse projeto. Foi 2022, ó. 9/2 de 2022. Ou seja, estavam prevendo para novembro, a gente adiantou para agosto, e em setembro já estava produzido o produto, tá? Então, esse foi um projeto que, se não tivesse protótipo, ia demorar, porque ia querer fazer mais um modelo, mais uma coisa, e assim por diante. Esse aqui é o último projeto, acabou de sair, né? Para a Cota, né? Contrataram a gente para fazer o Cota Lux. Primeiro protótipo, ó, gente. Primeiro protótipo, aqui tá o produto, tá bom. Deixa eu desmontar. Desmontei e falei, peraí. Eles usavam halogênio, agora vão usar LED. Cara, isso aqui dá para reduzir. Isso aqui foi o primeiro elemento. Primeiro protótipo, tá? Que a gente fez, inclusive, ó. Até vou mostrar o escritório para provar que é aqui mesmo, tá? E a gente fez aqui, tal, testou o tamanho, falou, olha, a gente viu isso de componente, isso sai fora, sai, isso aqui, tá, beleza, isso aqui, como é que é? Tal coisa, beleza. Fizemos todo o estudo de porcótipo para... Isso aqui foi um porcótipo para entender quanto a gente podia reduzir, só para vocês terem ideia. Então não era nem um porcótipo do desenho, era quanto reduzia. Chegamos no quanto reduzia? Beleza. Começamos a fazer um estudo, aí fizemos um desenho, a gente apresentou os desenhos, tal, eles escolheram esse, porque a gente vai um direto, né? Apresenta. A gente fez o acabamento dele para falar, isso aqui é papel alumínio, isso aqui é papelão, isso aqui também abria, e cada lado dele mostrava um tipo de funcionalidade que a gente queria. Aqui um touch, e aqui a gente queria trabalhar com puta, eu vou esquecer o nome disso daqui. Um seletor, tá? Tem um nome, esqueci. Um dimer. Um dimer, né? Um dimer para botar a numeração aqui, porque ele só precisava de uma informação. Então, cada lado tinha isso daí. Bom, afinal das contas, primeiro protótipo, fomos para a fábrica, primeiro protótipo, que já estava todos, mas a gente precisava entender. Segundo modelo final. Ele está pronto, tá? Isso aqui, nessa escala, tá? Foi o quê? 4 meses para resolver tudo isso. Teve um grande ato nesse projeto todo, que teve um momento que ele ficou parado, tá? Ele ficou parado aí uns 6 meses, porque estavam vendo questão de produção para quem ia vender, estavam eliminando o lote do anterior, depois a gente tocou de volta, tá? Esse projeto, mas contando só as etapas disso daqui, foram 4 meses até chegar no modelo final, tá? Bom, e é isso, gente. Eu acho que essa que era a grande história a ser contada. Espero que tenha ajudado. Não, muito bom. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente já está encerrando, pode mandar aqui no chat para a gente. Do que eu sumarizei aqui, então, eu acho que o porcótipo é sensacional. Agora eu já sei que você é o dono, eu preciso descobrir quem que inventou o Toscoshop, que deve ser o primo do porcótipo. Puta, Toscoshop é muito bom, cara. Sensacional. Aprendi com a Valéria, uma colega minha da Fiat. Acho incrível esses nomes e, de fato, eu anotei aqui uma coisa que é bem importante, né? O porcótipo, ele economiza muito tempo, né? Você viu esse último exemplo que você deu, você consegue ver o quanto de tempo que você despendeu muito mais barato, você usa fita crepe, papelão, você usa o que você tem aí à disposição. É importante, né? E você me corrige, Hulk, mas entender a etapa do projeto que você tá, porque não é qualquer etapa que você pode colocar, ele é aquela etapa inicial. Você comentou uma coisa que eu achei fundamental, eu ia comentar também, que na faculdade, né, o quanto que os professores reclamam e deixa a gente com medo de fazer um protótipo feio. Não, mas é isso aqui que você está me entregando? Aí você fica assim, ai meu Deus. Aí você vai... A sua ideia é fazer um porcótipo, mas aí no final das contas você está embelezando ele, está fazendo tanta coisa nele que ele já perdeu a essência dele, não era para ser aquilo, né? Então a gente também tem que ter um pouco dessa intenção de que, cara, cada etapa é importante, né? Então, o protótipo ele é importante, o porcótipo é importante, o mockup é importante, cada um tem sua função, cada um tem seu tempo no projeto, e a sua obrigatoriedade de entender isso, né? Porque senão daqui a pouco você vai fazer um porcótipo que no final das contas ele nem é aquilo, né? Você vai gastar tanto tempo nele com projetos, com materiais tão elaborados e bem desenvolvidos que deixou de ser um porcótipo, né? Não é mais aquilo. Então é bem interessante
esse termo, eu ri demais quando a gente comentou, né, assim, só para falar pro pessoal, quando eu tive essa ideia do design failure. Falei, galera, vamos falar do que deu errado? Porque todo mundo só apresenta o projeto quando tá bonito no final, quando deu tudo certo, ninguém fala do perrengue, né? A gente gosta do perrengue porque a gente aprende, né? Muito. Então, até o seu microfone tá mutado, Hulk, se você quiser comentar ou me adicionar, fica à vontade. E Eu aí, falo quando muito, tô deixando você falar. não, imagina. Quando você trouxe o porcótipo, primeiro eu ri muito. Primeiro eu li de novo, falei, cara, porcótipo. Aí depois eu falei, cara, então é realmente o início, né? Vamos dobrar papelzinho, colar com fita crepe, entender. E o quanto que isso é importante para as indústrias para ganhar tempo, cara, porque você não tem tempo. Você vai fazer um molde, você vai dobrar a chapa, você vai chamar fornecedor, porque você não tem tudo, né? Você tem que chamar um fornecedor para fazer, mandar para um fornecedor, abrir uma ordem de compra que é super demorado. Não, vamos fazer um Tosco Shop, perdão, um porcótipo, né? Depois de um Tosco Shop, a gente começa um porcótipo. Então, muito bom aqui, a Valéria comentou que Tosco Shop é clássico, foi com ela que eu aprendi. Obrigada, Val. Sempre uso um Tosco Shop, agora o porcótipo junto. E por último aqui a gente tem os comentários do César, parabéns pelo conteúdo, obrigada César pela participação, Tiago Chacon também, adorei conhecer o porcótipo. Alexandre fala, obrigada Pri Gianelli, muito bom, espero mesmo estando patenteado, que não seja cobrado royalty de uso do termo porcótipo, porque tem muita aplicação. Não deixa meu sócio ouvir. E no final, a Valéria comentou, acho que não é no nível de porcótipo, mas para validar as cores e texturas dos produtos também é fundamental fazer um teste ao vivo. Sim. Sim. É isso aí. Bom, é isso aí, Só Valéria. para o Tosco Shop. Desculpa, pode só para comentar. Não, imagina, só para comentar, isso daí também é uma coisa importante, tá? Na verdade, o mulagem é um negócio muito legal que é feito em moda e que ele chega a ser um porcótipo ali num primeiro momento, entendeu? Então, assim, às vezes é a textura, é você entender que a Pri trabalha com materiais, cara. Tem materiais que eles vai se comportar de uma certa forma na hora que você dobra, na hora que você vira, na hora que você costura. Isso é fazer porcótipo. Deixa eu testar aqui no canto. Pá, puta, não vai dar certo. Então, o porcótipo, ele é isso. Tanto que a gente usa o porcótipo com a impressora 3D aqui. A gente fala, tá. A gente pega e fala, tá, vamos imprimir muito rápido. Porque tem um jeito de imprimir de modo Vase, muito rápido. A forma, para quê? Para eu testar, olhar. É um negócio que eu testei com os alunos, eu tenho que falar isso, que isso foi genial. Por causa do meu filho, tem um negócio que você compra aí na internet, que eles fazem o molde da mãozinha das pessoas, do neném muito rápido. É muito bonito. Eu comprei e fiquei assim, designer de produto. Como é que ele faz o molde tão rápido? Aí eu vou pesquisar. Sabe o que é isso? Alginato. Sabe o que é alginato? Tirar molde de dente. Sabe o que eu faço com os alunos agora? Foi esse semestre que eu descobri. Cara, não compra silicone, não. Compra alginato, vamos fazer, a gente faz com alginato, dá para tirar um monte de peça, um monte de molde. O molde fica pronto em 10 minutos, sem piada, que você já pode tirar o gesso. Testou já um modelo, já conseguiram modelar, fazer um monte de coisa, beleza. Agora investe dinheiro para comprar o silicone, para poder fazer depois como é que fala? Em resina, ou fazer um molde que você precisa, né? Então, o porcótipo, na verdade, ele tem um conceito que é assim, vamos tentar chegar o mais próximo possível do que seria o final. Tanto que para injeção, às vezes eu brinco com a impressora, mas eu gosto de brincar muito com a vacuumform. Vacuumform você faz um modelo rápido e aí você entende como vai ser a plasticidade do material. Então o porcótipo tem isso. Então não importa se vai ser tecido, se... A gente fez testes de porcótipo que era assim, deixa eu ver como é que esse tecido se comporta. Grampeou, a gente fez isso. Quando a gente tá fazendo um móvel pro Arthur Casas. Faz muito tempo, móvel da Blast. Vamos testar, a gente pegou um gomo, testou e falou, vai ter que ter uma costura aqui. Aí a gente falou, tem costura? Então vamos planejar onde vai ter corte. Então, a gente fez desenho ter corte, não a costura. Que aí dá para fazer sem costura, dava, mas aí tinha que soprar, tinha que fazer um termo no corino que tinha, no couro que tinha. Falando, não, meu, vamos cortar. Daí a gente planejou. Então, porcótipo não tem a ver com produto especificamente, tem a ver com testar rápido e validar rápido. É que para produto existe muito preconceito, tipo, não, mas é muito caro. Não, pega papelão, sabe? Pega papel, testa. É essa que é a história, né? É daí que vem, né? Então, é isso que é importante entender no conceito. Então, você fez, é isso. O Fototosco lá também é genial, cara.
O Tosco Shop. Bom, eu acho que deu para ter uma super clareza, assim, a gente discutiu muitos pontos legais, a gente introduziu muita coisa para chegar no porcótipo, né, Hulk, mas acho que é importante para entender também o processo todo. Queria agradecer muito a todo mundo. A gente tem uma última coisa que eu queria passar aqui para vocês, se me permitem rapidinho, eu sei que a gente está quase às 9 horas, mas eu vou gastar só mais 2 minutinhos de vocês para poder mostrar que, além desse bate-papo que a gente fez aqui com o Hulk, e eu já encerro com você, viu, Hulk? Mas eu queria só aproveitar para poder mostrar outros papos que a gente já teve com outros profissionais também. Como eu comentei no início, o Hulk, ele é o nosso primeiro parceiro do Design Failure, que é esse braço, digamos assim, da Loski Design, para poder falar de erro, né? Vamos falar de fracasso, vamos falar do que deu errado. Mas a gente já teve também o Edney Eboli com backstage profissionais do mercado, o cara fantástico da indústria automotiva, também designer, foi falar sobre texturização de peça plástica, ele foi da parte técnica até a parte técnica, a estética foi muito bom. A Merck, que é a maior indústria de pigmentos do mundo, né? Tudo que tem pigmento, a Merck está por trás, eles fornecem pigmento para as indústrias de tinta de casa, tinta de produto, tinta de cabelo, tinta de esmalte, tinta de tudo. Marcel Gignon também, que ele é designer chefe de design, né, da Chili Beans, falou como que o processo de CMF deles. É um papo incrível que está aqui no nosso YouTube também. A Meet Shoes foi um pouquinho, ela falou um pouquinho do quanto que material errado custa caro, né, o quanto que ela teve de prejuízo quando ela não olhou as tendências, aliás, quando ela não olhou para o público dela e ficou focada nas tendências. Ela conta de um sapato com o material que ela escolheu, empolgada na tendência, se deu muito mal e ficou bem prejudicada, digamos assim, com isso. E agora a gente está com você ali, todos esses papos, eles estão disponíveis, né? A gente tem o papo da Merck, que está exclusivo para os nossos alunos do curso de CMF, mas os outros estão disponíveis e vão ficar disponíveis no nosso YouTube, então se inscrevam, né? Participem. A gente tem um site, loskidesign.com, tá aqui no meu nomezinho, LOSCHI, loskidesign.com. Tem tudo sobre quem nós somos, o curso de CMF, consultoria, tem também conteúdos gratuitos, tem uma parte só de conteúdo gratuito, vocês vão ver todos esses conhecimentos, tem PDF para poder baixar, tem o podcast que eu participei com o Hulk, que foi um papo super legal, tá lá também para vocês verem. Um overview para vocês verem do nosso conteúdo programático, tá? O curso ele é bem grande, aqui não vou ler tudo, não, mas só para vocês verem que é muito conteúdo, são 20 aulas no nosso curso. A gente vai falar sobre o que é CMF, Color e Trim, quais são as pesquisas que a gente faz, embasamento de pesquisa, mood board, o que são os painéis de tendência, como é que a gente faz, a importância deles para o final do projeto, né, para a construção do produto final. A gente fala de cores, mas não é assim, vermelho é paixão, preto é luto. A gente vai falar da importância da cor na cultura, o quanto que a gente tem que olhar isso, cores que são patenteadas, cores que são registradas. A gente, entre materiais, a gente fala sobre plástico, metal, vidro, madeira, cerâmica, tecidos, malhas, couros e vinis. Então, é um módulo gigantesco só para esses temas. E aí, no outro módulo, a gente vai falar de processo. Então, a gente volta na aula, então, a aula de processos de plástico, a gente vai fazer um review do que foi os materiais, né, quais são os principais plásticos utilizados nas indústrias e quais são os processos produtivos e os acabamentos. Muita coisa legal. A gente fecha com sustentabilidade, né? O que tem sido feito, o que tem sido falado. E aí aqui eu trouxe um frame para vocês, também está bem pequenininho, o objetivo não é ler, mas é para vocês verem como que é a configuração das nossas aulas, né? Então aqui a nossa aula de plástico, por exemplo, é separada em 3 áreas, em 3 partes, né? Primeiro a gente fala de introdução aos materiais, depois a gente vem com termoplásticos, termofixos, depois a gente vai para a aula de processos, tem vídeo dos processos, tem benefícios, riscos, fala de sustentabilidade. E aqui eu trouxe um case muito legal, que vou passar bem rapidinho também, que ele fala sobre, vamos falar de plástico. Quais são os acabamentos antes do processo, né? Acabamento não é aquilo que está lá no final. A gente tem que pensar no acabamento antes, né? Tá, se eu vou fazer uma texturização, onde que vai ser cada textura? A texturização, ela é o processo mais barato que eu tenho para poder trazer uma diferenciação. Eu mexo só no molde, eu não coloco pintura, eu não coloco um master batch metalizado, eu não coloco nada. Tá, se eu quero um produto metalizado, eu não preciso pintar ele, eu consigo utilizar um master batch, né? Metalizado, um aditivo para não amarelar, um aditivo para não
se é um produto que está ficando no sol, né? Como é que eu vou trabalhar isso? Produtos que têm 2 acabamentos que são feitos juntos, né? Pasta de dente, eu fiz um post recentemente no meu Instagram, depois vocês deem uma olhada, né? O que a pasta de dente, um gilete, um barbeador têm em comum, né? São bi-injeções, co-injeções. Pô, você tem que pensar nisso lá no início do projeto, você tem que considerar acabamentos diferentes para você não ter que ter a junção de peças, né? Injeção metalizada, filmes decorativos, enfim. A gente traz alguns cases, né? Tem a parte teórica, então a gente tem uma bibliografia, também está no Instagram da Losk Design, todos os livros que a gente utiliza para se embasar, mas tem muito também da vivência, né? Do mercado, aquilo que a gente aprende no dia a dia. Eu convido vocês, então, a conhecerem a Losk Design, loskdesign.com. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o curso, sobre o bate-papo, se quiserem entrar em contato. Ah, Pri, eu tenho um case legal também da minha empresa que eu queria compartilhar com vocês, loskdesign@gmail.com. E falei rapidinho porque eu queria muito agradecer você, Hulk, e todo mundo que está aqui também, 9 horas da noite de um feriado. Obrigada de coração. Foi um papo super rico, espero que tenha ajudado bastante gente aí. Eu, pelo menos, já anotei várias coisas legais aqui para aproveitar nos meus projetos. Vou levar o porcótipo também, por onde eu for, porque realmente é fundamental, acho que ajuda bastante. E, Hulk, muito obrigada de novo pela tua disponibilidade e compartilhar tanto conhecimento com a gente. Obrigada mesmo. Obrigado você pela oportunidade, pela incrível jornada aí. Não é fácil fazer canais de YouTube e assim por diante, é difícil pra caramba, e a nossa responsabilidade, né? Fazer isso e passar o maior possível. Marcão Palhares ó, já saiu aí, é um professor também ferrado, bom pra caramba, ele faz aquele grandes cases de embalagem, né? Fantástico, obrigado. Obrigado, galera, que assistiu. Isso é muito importante. E para dizer o negócio do porcótipo, não, a ideia do porcótipo não é cobrar royalties, a ideia é que vocês divulguem, mas falem que é meu, tá? É, se tem uma coisa que é um orgulho próprio, sabe quando você quer deixar um legado? Descobri que pode ser esse legado que eu posso deixar, então eu quero muito, tá? Então é isso só. O resto deixa que eu vou desenvolvendo, tá bom? Pri, eu queria agradecer muito e, ó, faço os cursos, a Pri é foda pra caralho na área, eu tenho que falar, tá? É espetacular, vale muito a pena, tá? E, tipo, não perca, não perca. Eu descobri ela, assim, conversando, falei, meu, que espetáculo, sabe? Então, é isso aí. Obrigado, Pri, pela oportunidade, valeu, o prazer É foi isso todo aí. meu. Eu que agradeço. Obrigada a todo mundo, pessoal. Uma ótima noite e compartilhem essa live com os designers amigos de vocês, tá bom? Feliz Dia das Crianças, galera. Vamos lá, né? Nós temos bebês, quase a É, mesma idade. quase Vou a lá mesma para idade. também, que tá esperando, tadinha. Boa noite, gente. Boa noite, tchau, galera, valeu. Tchau, tchau, até.